Leitores Anônimos apresenta O Segredo do Sucesso por William Walker Atkinson. Boa leitura. É com alguma hesitação que nos propusemos a escrever este pequeno livro, intitulado O Segredo do Sucesso. Não que não tenhamos simpatia pelo assunto, não que não acreditemos que exista um segredo do sucesso, mas porque já se escreveu tanto sobre o tema sucesso que é a mais tola bobagem, massas de palavreado banal, que hesitamos em assumir a posição de um professor de sucesso. É tão fácil encher páginas de papel com bons conselhos, é tão mais fácil dizer coisas do que fazê-las, tão mais fácil formular um código de preceitos do que sair para o campo do esforço ativo e colocar em prática as mesmas percepções. E, você pode imaginar por que hesitamos em assumir um papel que nos deixaria abertos à suspeita de ser um dos professores faça o que eu digo, e não o que eu faço da arte do sucesso. Mas há um outro lado da questão. Além da mera recitação de uma lista de boas qualidades que conduzem ao sucesso, uma lista que todo estudante e leitor das revistas conhece, uma outra coisa, e esse algo mais, é uma sugestão de que o buscador do sucesso tem algo dentro de si mesmo que, se expresso em atividade e ação, será de grande valor para ele, um verdadeiro segredo do sucesso, em vez de um código de regras. E, assim, propomos dedicar este pequeno livro a desdobrar nossa ideia do que é esse algo interior e o que ele fará por quem o desdobrar e assim expressá-lo em ação. Portanto, não espere encontrar neste livro um compêndio completo de regras conducentes ao sucesso, aprovado e formulado pelos homens bem-sucedidos do mundo que se familiarizaram com essas regras somente depois de terem alcançado o sucesso e, consequentemente, terem tempo e inclinação para pregar aos outros. Este não é um livro desse tipo. É bem diferente. Esperamos que você goste, vai te fazer bem em qualquer caso. Todas as pessoas estão se esforçando e buscando o sucesso. Sua ideia de sucesso pode diferir, mas todos concordaram com a conveniência da realização. Realização, essa é a palavra que incorpora a essência daquilo que chamamos de sucesso. É a ideia de chegar lá, a ideia de realização, de alcançar a meta para a qual nos propusemos. Essa é a história, realização. Muitos homens e mulheres têm se esforçado para apontar o caminho para o sucesso e, embora alguns tenham prestado valiosos serviços àqueles que o seguiram no caminho da realização, nenhum foi capaz de contar toda a história do sucesso. E isso não é para se admirar, pois no caminho para o sucesso. E isso não deve ser admirado, porque no caminho para o sucesso cada indivíduo deve ser, em certa medida, uma lei para si mesmo. Não há dois temperamentos exatamente iguais, a natureza se deleita na variedade, não há dois conjuntos de circunstâncias exatamente iguais, uma variedade infinita se manifesta aqui também. E assim seria tolice tentar estabelecer regras de aplicação universal, que certamente levariam todos ao grande objetivo do sucesso. Basta olhar ao seu redor por todos os lados e ver as diferentes necessidades dos diferentes indivíduos que compõem a multidão, a fim de reconhecer a futilidade de qualquer tentativa de estabelecer linhas de instrução universal sobre esse assunto. Todo e qualquer homem que teve sucesso o fez de maneira diferente, geralmente ao longo de algumas linhas de ação originais. De fato, a faculdade ou característica conhecida como individualidade parece ter desempenhado um papel importante no sucesso da maioria das pessoas que tê-lo alcançado. E a individualidade torna aqueles que a possuem em um grau acentuado propensos a se afastar de qualquer conjunto de regras ou cursos de ação estabelecidos. E assim, pode-se afirmar como um princípio geral que cada um deve trabalhar seu próprio sucesso ao longo das linhas de sua própria individualidade, ao invés de seguir qualquer regra ou linha de conduta. Em vista do que acabamos de dizer, pode parecer estranho que, sentindo-nos como estamos, tenhamos nos aventurado a escrever um pequeno livro intitulado O Segredo do Sucesso, especialmente porque começamos o referido livro declarando a impossibilidade de estabelecer quaisquer regras estabelecidas sobre o assunto. Isso pode parecer um paradoxo, mas um pequeno exame lhe mostrará que não é assim. É verdade que acreditamos que cada pessoa deve trabalhar o seu próprio sucesso, segundo as linhas da sua própria individualidade, em vez de seguir um plano estanque. E é aqui que entra o segredo do sucesso. Na medida em que possui individualidade, também possuirá o primeiro pré-requisito para o sucesso. E é isso que queremos dizer com o segredo do sucesso: individualidade. Cada pessoa possui individualidade adormecida e latente, mas apenas alguns permitem que ela se expresse. A maioria de nós é como ovelhas humanas trotando complacentemente atrás de algum campeiro autoafirmativo, cujo sino tilintante serve para guiar nossos passos. Absorvemos de alguma forma a noção de que esses guias possuem a soma e a substância do conhecimento e poder humanos, e capacidade de pensar, e em vez de desenvolver nossos próprios poderes adormecidos e possibilidades latentes, permitimos que eles permaneçam na obscuridade, e trotamos, jogite jogue após o nosso guia de estimação.
As pessoas são muito parecidas com ovelhas nesse aspecto, são animais obedientes e imitadores, e, em vez de assumir a responsabilidade de dirigir seus próprios passos, esperam até que alguém assuma a liderança e depois correm atrás dele. É de se admirar que os líderes liderem, e então saiam correndo atrás dele. É de admirar que os líderes reivindiquem as colheitas mais escolhidas para si e permitam que o rebanho obtenha apenas a grama raquítica. Nem um pouco, eles ganharam os pedaços de escolha por causa do bloqueio de individualidade e iniciativa por parte dos que o seguem. Na verdade, eles foram escolhidos como líderes por causa dessa qualidade autoafirmativa e autodiretiva. Se tivessem recuado de maneira modesta e branda, teriam sido afastados pelo rebanho que os desqualificaria como líderes, em favor de outros que soubessem empurrar para a frente. Agora, neste pequeno livro, não devemos nos esforçar para despertar um espírito de belveterismo em você, nem para incentivá-lo a se esforçar para liderar o rebanho. Não há nada na mera liderança de pessoas além de vanglória e autossatisfação mesquinha. O desejável é possuir individualidade e iniciativa suficientes para ser seu próprio guia, ser uma lei para si mesmo, no que diz respeito aos outros homens. Os grandes homens, os homens fortes, não se importam com o rebanho, que tão obedientemente trota atrás deles. Eles não obtêm satisfação dessa coisa, que agrada apenas mentes inferiores e gratifica apenas naturezas e ambições mesquinhas. Os grandes homens, os grandes espíritos de todas as épocas, obtiveram mais satisfação dessa convicção interior de força e habilidade que eles sentiram se desdobrando em atividade dentro de si mesmos, do que nos aplausos da turba ou no servilismo daquelas criaturas imitativas que buscavam para seguir seus passos. E, essa coisa chamada individualidade é uma coisa real inerente em cada um de nós, e que pode ser desenvolvida e posta em atividade em cada um de nós se fizermos isso corretamente. A individualidade é a expressão do nosso eu, aquele eu que é o que queremos dizer quando dizemos eu. Cada um de nós é um indivíduo, um eu, diferente de todos os outros eus no universo, no que diz respeito à expressão pessoal. E na medida em que expressamos e desenvolvemos os poderes desse eu, assim somos grandes, fortes e bem-sucedidos. Todos nós temos isso em nós, depende de nós colocá-lo em expressão. E, esta expressão individual está no coração do segredo do sucesso. E é por isso que usamos o termo, e é sobre isso que falaremos neste pequeno livro. Vai pagar para você aprender este segredo. O indivíduo. Em nossa última lição afirmamos que considerávamos o segredo do sucesso consistir principalmente na livre expressão do indivíduo, o eu. Mas antes que você seja capaz de aplicar esta ideia com sucesso, você deve primeiro despertar para uma percepção do que o indivíduo, o eu dentro de você, realmente é. Esta afirmação pode parecer ridícula a princípio para muitos de vocês, mas valerá a pena familiarizar-se plenamente com a ideia por trás dela, pois na verdadeira compreensão do eu vem o poder. Se você parar e fazer um balanço de si mesmo, descobrirá que é um ser mais complexo do que inicialmente se considerava. Em primeiro lugar ao eu, que é o eu real ou o indivíduo, e ao eu, que é algo ligado e pertencente ao eu, a personalidade. Como prova disso, deixe o eu fazer um balanço do eu, e descobrirá que este último consiste em 3 fases ou princípios, lé. 1. O corpo físico. 2. A energia vital. 3. O mente. Muitas pessoas estão no habitat de considerar seus corpos como a parte eu delas, mas um pouco de consideração lhes mostrará que o corpo é apenas uma cobertura material, ou máquina através da qual e por meio da qual o eu é capaz de para se manifestar. Um pouco de reflexão mostrará que a pessoa pode estar vividamente consciente da parte eu sou de si mesma enquanto totalmente alheia à presença do corpo físico. Assim sendo, segue-se que o eu é independente do corpo, e que este último se enquadra na classificação eu. O corpo físico pode existir depois que o eu o deixou, o corpo morto não é o eu. O corpo físico é composto de inúmeras partículas que estão mudando de lugar a cada momento de nossas vidas. Nosso corpo de hoje é totalmente diferente do nosso corpo de um ano atrás. Então vem o segundo princípio do eu, a energia vital, ou o que muitos chamam de vida. Isso é visto como independente do corpo, que energiza, mas também é transitório e imutável, e prontamente pode ser visto como algo usado para animar e energizar o corpo, um instrumento do eu, e, portanto, um princípio do eu. O que, então, resta ao eu para examinar e determinar sua natureza? A resposta que vem naturalmente aos lábios é, a mente, pela qual eu conheço a verdade do que você acabou de dizer. Mas, pare um momento, você disse, falando da mente, pela qual eu sei, você não reconheceu, ao dizer isso, a mente como algo através do qual o eu age. Pense um momento, a mente é você. Você está ciente de que seus estados mentais mudam, suas emoções variam, seus sentimentos diferem de tempos em tempos, suas próprias ideias e pensamentos são inconsistentes e estão sujeitos a influências externas, ou então são moldados e governados por aquilo que você chama de eu, ou seu eu real.
Então deve haver algo por trás dos estados mentais, ideias, sentimentos, pensamentos, etc., que é superior a eles e que os conhece assim como se conhece uma coisa separada de si mesma, mas que ela usa. Você diz eu sinto, eu penso, eu acredito, eu sei, eu vou, etc., etc. Agora, qual é o eu real? Os estados mentais que acabamos de mencionar ou o eu que é o sujeito ou causa real dos fenômenos mentais? Não é a mente que sabe, mas o eu que usa a mente para conhecer. Isso pode parecer um pouco obscuro para você se você nunca estudou o assunto, mas pense um pouco e a ideia se definirá claramente em sua mente. Não estamos dizendo essas coisas apenas para lhe dar uma ideia de metafísica, filosofia ou psicologia, há muitos livros que abordam esses assuntos detalhadamente, então não é por esse motivo. A verdadeira razão é que com a percepção do eu ou eu real, vem uma sensação de poder que se manifestará através de você e o tornará forte. O despertar para a realização do eu, em sua clareza e vivacidade, fará com que você sinta uma sensação de ser e poder que você nunca conheceu antes. Antes que você possa expressar a individualidade, você deve perceber que você é um indivíduo. E você deve estar ciente desse eu dentro de você antes de perceber que você é um indivíduo. O lado eu de você é o que é chamado de personalidade, para a aparência externa de você mesmo. Sua personalidade é composta de inúmeras características, traços, hábitos, pensamentos, expressões e movimentos, é um monte de peculiaridades e traços pessoais que você tem pensado ser o verdadeiro eu todo esse tempo. Mas não é. Você sabe de onde surgiu a ideia de personalidade? Deixe-nos dizer-lhe. Vire as páginas de qualquer bom dicionário e você verá que a palavra se originou da palavra latina persona, que significa uma máscara usada pelos atores nos tempos antigos, e que a palavra por sua vez foi derivada de duas outras palavras, sonare, que significa som e per, que significa através. As duas palavras combinadas significando soar através, a ideia é que a voz do ator soou através da máscara da personalidade ou personagem assumida. Webster dá o seguinte como um dos significados de pessoa, até hoje, um personagem ou parte, como em uma peça, um personagem assumido. Então, personalidade significa o papel que você está desempenhando no grande jogo da vida, no palco do universo. O verdadeiro indivíduo escondido atrás da máscara da personalidade é você, o eu real, o eu, aquela parte de você que você está consciente quando diz eu sou, que é sua afirmação de existência e poder latente. Indivíduo significa algo que não pode ser dividido ou subtraído, algo que não pode ser ferido ou ferido por forças externas, algo real. E você é um indivíduo, um eu real, um eu, algo dotado de vida, mente e poder, para usar como quiser. Um eu, algo dotado de vida, mente e poder, para usar como quiser. Um poeta chamado Or escreveu: Senhor de mil mundos sou eu, e reino desde o início dos tempos, e noite e dia, em oscilação cíclica, passarão enquanto suas ações eu escaneio. No entanto, o tempo cessará antes que eu encontre a libertação, pois eu sou a alma do homem. Espiritualidade. Para muitos de vocês, o título desta lição, Espiritualidade, pode parecer ter alguma conexão com espíritos, entidades desencarnadas, ou então a alma ou alguma parte superior dela, a qual o nome espírito é frequentemente aplicado. Mas, neste caso, usamos a palavra em um sentido diferente, e ainda assim em um sentido aprovado por muitos professores e pesquisadores avançados do oculto e espiritual. Um dos significados da palavra espírito dado por Webster é o seguinte: energia, vivacidade, ardor, entusiasmo, coragem, etc., enquanto a mesma autoridade define a palavra espírito como animado, cheio de vida e vigor, vivaz, etc. Essas definições lhe darão uma dica do sentido em que estamos usando agora o termo, mas ainda há mais do que isso. Para nós, a palavra espírito expressa a ideia da real natureza essencial do poder universal, e que também se manifesta no homem como o centro de seu ser, sua força e poder essenciais, de onde procede tudo o que o torna um indivíduo. Espiritualidade não significa a qualidade de ser etéreo, bonzinho, espiritual, sobrenatural ou qualquer coisa desse tipo. Significa o estado de ser animado, ou seja, possuído de vida e vigor, de modo que o estado é realmente o de estar cheio de poder e vida. E esse poder e vida vem do próprio centro do ser, a região eu sou ou plano da mente e consciência. A espirituosidade se manifesta em diferentes graus entre diferentes homens, e até mesmo entre os animais. É uma qualidade e expressão elementar, fundamental e primitiva da vida, e não depende de cultura, refinamento ou educação. Seu desenvolvimento parece depender de tal reconhecimento instintivo ou intuitivo do algo interior, o poder do indivíduo que é derivado de aquele poder universal do qual todos nós somos expressões. E até alguns dos animais parecem possuí-la. Um escritor recente sobre domar os animais expressa a percepção instintiva do espírito entre alguns dos animais superiores da seguinte forma:
coloque 2 babuínos machos na mesma gaiola e eles abrirão a boca, mostrarão todos os dentes e sopro, mas um deles, mesmo que tenha a dentição mais feia, soprará com uma diferença, com um tremor interior que o marca imediatamente como o cão inferior. Não é necessário nenhum teste de batalha. É o mesmo com os grandes felinos. Junte 2, ou 4, ou uma dúzia de leões, e eles também, provavelmente sem um único concurso, logo descobrirão qual deles possui o sem um único concurso, logo descobrirão qual deles possui a coragem do mestre. Depois, ele escolhe a carne, se ele quiser, o resto não deve nem começar a comer até que ele termine, ele vai primeiro para a panela de água fresca. Jaula. Agora, então, quando um domador entra em uma toca com um grande gato que tomou uma noção de agir engraçado, sua atitude é quase exatamente a do rei animal acima mencionado seria em relação a um assunto precipitado e mal aconselhado o suficiente para desafiar sua realeza. Você notará na citação acima, que o escritor afirma claramente que nem sempre é o babuíno com as presas mais ferozes que é o mestre, nem o rei leão necessariamente afirma seu domínio vencendo uma luta física, é algo muito distante mais sutil que o físico, é a manifestação de alguma qualidade da alma do animal. E assim é com os homens, nem sempre é o maior e mais forte fisicamente quem governa, o governante torna-se assim por causa da misteriosa qualidade da alma que chamamos de espiritualidade, e que os homens muitas vezes chamam de nervo, ou coragem, ou areia. Quando 2 indivíduos entram em contato um com o outro, há uma luta mental, pode não haver sequer uma palavra pronunciada, e, no entanto, a alma luta com a alma como os 2 pares de olhos se olham, e algo sutil em cada um se envolve e luta com a alma. Algo sutil no outro. Tudo pode acabar em um momento, mas o conflito está resolvido para o momento, e cada um dos combatentes mentais sabe que é vencedor ou derrotado, conforme o caso. Pode não haver sentimento de antagonismo entre as partes envolvidas, mas, no entanto, parece haver um reconhecimento interior de ambos os lados de que há algo entre eles que sempre leva. E essa liderança não depende de força física, realização intelectual ou cultura no sentido comum, mas da manifestação e reconhecimento daquela qualidade sutil que chamamos de espírito. As pessoas afirmam inconscientemente seu reconhecimento de qualidade em si mesmas e nos outros, pelo uso do termo. Muitas vezes ouvimos falar de pessoas faltas de espírito, ser sem espírito, e de outros que tiveram seu espírito quebrado, etc. O termo é usado no sentido de coragem. Um cavalo ou homem varrido é animado, de acordo com os dicionários, e as mesmas autoridades definem inteligente como cheio de espírito, então você vê que o termo é usado como empregamos, mas a explicação da fonte do espírito não é dada. Criadores de cavalos de corrida por o sangue dirão a você que um cavalo com espírito participará de uma corrida de jogadores e muitas vezes superará e vencerá um cavalo com características físicas mais altas, mas menos espírito ou classe. Os cavaleiros insistem que a posse de espírito em um cavalo é reconhecida pelos outros cavalos, que são afetados por ele e ficam desanimados e se deixam vencer, embora muitas vezes possam ser melhores máquinas de corrida, fisicamente. Este espírito é uma força vital fundamental possuída por todos os seres vivos em graus, e pode ser desenvolvido e fortalecido em cada um. Em nossa próxima lição, recitaremos alguns exemplos de sua manifestação entre os homens. Oliver Wendell Holmes, em um de seus livros, dá a seguinte descrição vívida do conflito de espírito entre 2 homens. O rosto do Koh-i-Noor ficou tão branco de raiva que seu bigode e barba preto-azulado pareciam temerosos. Ele sorriu com ira e pegou um copo, como se fosse jogar seu conteúdo no alto-falante. O jovem marilander fixou seu olho claro e firme nele, e colocou a mão em seu braço, quase descuidadamente, mas a joia sentiu que ele não podia movê-lo. Não adiantou. O jovem era seu mestre, e em um abraço mortal de índio em que os homens lutam com os olhos, em 5 segundos, mas que quebra uma das 2 costas, e é bom para 3, 20 anos e 10, uma tentativa suficiente, resolve toda a questão, como quando 2 cantores emplumados do curral, caça e monturo, se juntam. Depois de 1 ou 2 saltos um no outro e alguns chutes fortes, há um acabar com isso, e é depois de você, Messier, com o partido derrotado em todos os relações comerciais pelo resto de seus dias. Fothergill diz, Emily Bronte esboçou seu ideal de um ser possuidor de imensa força de vontade em um rufião completo e ativo. Um bruto maciço e musculoso. Bem, era a concepção de uma garota de um homem forte, mas acho que vi alguns, homens de óculos de aparência inofensiva, que poderiam muito em breve ter mostrado ao rufião onde estava a superioridade. Um célebre exemplo histórico de spiritedness, sob probabilidades aparentemente esmagadoras, é a entrevista entre Hugo, bispo de Lincoln e Richard Coeur de Lion, na igreja de Roche-d'Andely. Em seu desejo de prosseguir com a guerra na Normandia, Ricardo exigiu suprimentos e dinheiro adicionais de seus barões e bispos, mas Hugo se recusou a fornecer homens ou dinheiro. Ele alegou que,
embora a sede Lincoln fosse legalmente obrigada a fornecer homens e dinheiro para o serviço militar nos 4 mares da Grã-Bretanha, a guerra na Normandia não estava sob esse comando e ele desafiou o rei. O rei Ricardo, chamado Coração de Leão, era um homem perigoso de se desafiar, e por isso, quando convocou o bispo Hugo à Normandia, e este saiu para enfrentar o leão em sua cova, poucos duvidaram do resultado, e a queda do bispo foi tomada por rotina. Quando o bispo desembarcou na Normandia, 2 barões amigáveis que o informaram de que o rei estava furioso contra ele, e que o aconselharam a enviar-lhe uma mensagem humilde e conciliadora antes de entrar na presença real, mas o bispo recusou-se a fazer isso, e procedeu ousadamente ao encontro de seu monarca. Richard estava sentado na missa quando o bispo entrou. Hugo caminhou até ele e, desconsiderando sua carranca, disse: "Beije-me, meu senhor rei." Richard virou-se furioso, retendo sua saudação. Mas Hugo, olhando nos olhos, virou-se furioso, retendo sua saudação. Mas Hugo, olhando nos olhos e sacudindo vigorosamente o ombro real, repetiu sua exigência. "Você não mereceu isso", rugiu o rei com raiva e desgosto. "Eu tenho", retorquiu Hugo, sacudindo o ombro real com mais força. O rei gradualmente baixou os olhos do bispo, e deu a saudação real e beijo, e o bispo passou calmamente para participar do serviço. Hugo depois desafiou o rei em sua câmara do conselho e persistiu em sua recusa, e até se aventurou a repreender seu mestre real por infidelidade à rainha. O conselho ficou surpreso, pois, conhecendo a coragem e o temperamento impetuoso de Richard, eles esperavam ver Hugo esmagar em um momento, mas em vez disso ele saiu vitorioso na luta pela espirituosidade. O historiador diz: "O leão foi domado no momento." O rei não reconheceu nada, mas conteve sua paixão, comentando depois: "Se todos os bispos fossem como meu senhor de Lincoln, nenhum príncipe entre nós poderia levantar a cabeça entre eles." E esta não foi a primeira vez que este corajoso bispo de Lincoln venceu um rei. Em seus primeiros dias, logo depois que o rei Henrique Plantagenet o nomeou bispo, ele se envolveu em uma disputa acirrada com aquele monarca. Henry estava em Woodstock Park cercado por seus cortesãos quando Hugo se aproximou. O rei fingiu não ver o bispo, sem prestar atenção nele. Após alguns momentos de tenso silêncio, o bispo, afastando um poderoso conde que estava sentado ao lado do rei, tomou seu lugar ao lado do rei. O rei fingiu estar consertando sua luva de couro. O bispo disse alegre e levemente: "Vossa Majestade me lembra seu primo em Falaise." Falaise foi o lugar em que o ancestral de Henrique, o Duque Roberto, conheceu Arlota, filha de um curtidor de couro, que lhe deu seu filho ilegítimo que mais tarde ficou conhecido como Guilherme, o Conquistador. A insolente alusão do bispo à ascendência do rei foi demais para este último, e ele foi duramente derrotado no encontro e depois acedeu aos desejos do bispo. Mas, como Fothergill realmente diz, é um grande erro supor que esta vontade está disposta a se arejar em todas as ocasiões, longe disso. Muitas vezes tem uma tendência a se esconder, e não raramente é encontrada sob e fora de muito prazer a homens, e também mulheres, que apresentam uma aparência de tal polidez que parecem não ter vontade própria. Eles aparentemente existem apenas para fazer o que é agradável para os outros, mas apenas espere até chegar a hora e então a força de vontade latente é revelada, e encontramos sob esta luva de veludo a mão de ferro, e não há dúvida sobre isso. É o segredo do diplomata. Taleira o possuía em um grau notável, e era um diplomata frio, ousado e bem-sucedido. Cavour também possuía esse poder e o usava com sabedoria. O fanfarrão e o fanfarrão estão desprovidos dele. É um poder sutil e tênue, latente sob a superfície e fora de evidência, mas quando necessário, ele brilha como a faísca elétrica dinâmica, impulsionando tudo à sua frente. É uma força elementar, de poder irresistível, dirigindo tudo antes dele. É uma força elementar, de poder irresistível. Poderes latentes. A maioria de vocês sabe por experiência real na vida cotidiana que temos dentro de nosso organismo físico o que chamamos de segundo fôlego. Nós tentamos alguma tarefa física, e depois de um tempo nos encontramos sem fôlego, ou seja, com falta de ar, e somos tentados a parar e descansar nossos corpos ofegantes. Mas também descobrimos por experiência que, se nos atermos à tarefa em mãos, a sensação de angústia física geralmente passará e ganharemos o que é chamado de nosso segundo fôlego. Agora, o que é esse segundo fôlego é uma questão que há muito tem deixado os fisiologistas perplexos, e até hoje eles não foram capazes de nos dar um palpite muito bom sobre a causa subjacente do fenômeno. Parece ser um recomeço adquirido em razão da abertura de reservas de energia vital, energia física latente armazenada para tais emergências. Todas as pessoas que se envolveram em esportes atléticos conhecem muito bem os detalhes desse fenômeno fisiológico peculiar. Sua realidade está muito firmemente estabelecida para admitir qualquer dúvida. E, como muitas vezes acontece, o exame mostra um curioso paralelo entre o funcionamento da natureza no plano mental e no físico.
Assim como existe um segundo fôlego físico, também existe uma força de reserva mental ou energia latente sobre a qual podemos recorrer e, assim, começar de novo. O fenômeno que acompanha o segundo fôlego físico, como observado acima, é quase exatamente duplicado por certos fenômenos mentais. Podemos ficar exaustos enquanto realizamos algum trabalho mental tedioso e começamos a sentir que estamos tudo dentro, quando eis alguns novos dentro e fora nós saímos com um segundo fôlego mental completo, fazendo nosso trabalho com um frescor, vigor e entusiasmo que superam em muito o esforço original. Entramos em contato com uma nova fonte ou suprimento de energia mental. A maioria de nós tem pouca ou nenhuma concepção das energias e forças mentais de reserva contidas em nosso ser. Corremos em nossa marcha habitual, pensando que estamos fazendo o nosso melhor e tirando tudo da vida que há nela, achamos que estamos nos expressando ao máximo de nossa capacidade. Mas estamos vivendo apenas no estado mental do primeiro vento, e por trás de nossa mentalidade de trabalho há estoques de energia e poder mental maravilhosos, faculdades adormecidas, poder latente, aguardando o comando mágico da vontade para despertar em atividade e exterior expressão. Somos seres muito maiores do que percebemos, somos gigantes de poder, se soubéssemos disso. Muitos de nós somos como elefantes jovens que se deixam dominar por homens fracos, e passam por seus passos, que se deixam dominar por homens fracos, e passam por seus passos, pouco sonhando com a força e o poder poderosos escondidos dentro de seus organismos. Aqueles de vocês que leram nosso pequeno manual intitulado A Consciência Interior se lembrarão do que dissemos sobre as regiões acima e abaixo do plano da consciência externa comum. E nesses planos ocultos da mente, existem possibilidades incalculáveis, as matérias-primas para tarefas e realizações mentais poderosas, as baterias de armazenamento de realizações maravilhosas. O problema conosco é que não percebemos a existência dessas faculdades. Pensamos que somos apenas o que manifestamos em nosso andar dog-trot comum. Outro problema é que não tivemos o incentivo para agir, nos faltou interesse em fazer grandes coisas, não quisemos o suficiente. Esse querer bastante é o grande poder incitador da vida. O desejo é o fogo que desperta o vapor da vontade. Sem incentivo, e isso significa desejo, não realizamos nada. Dado o grande, fervoroso e ardente desejo como uma força animadora, o grande incentivo para agir, e somos capazes de levantar este segundo vento mental, sim, terceiro, quarto e quinto ventos, tocando um plano de poder interior após o outro, até que façamos milagres mentais. Maravilhamo-nos com as realizações dos grandes homens em todas as esferas da vida, e tendemos a nos desculpar com a triste observação de que essas pessoas parecem tê-lo neles, enquanto nós não o temos. Bobagem, todos nós temos em nós para fazer coisas 100 vezes maiores do que estamos fazendo. O problema não é maior do que estamos fazendo. O problema não está na falta de poder imaterial mental, mas no desejo e interesse, e incentivo para despertar em atividade aqueles maravilhosos depósitos de poder dinâmico dentro de nossa mentalidade, deixamos de colocar à nossa disposição, e que é como todos os outros poderes e forças naturais ansiosos para serem manifestados e expressos. Sim, isso é o que dissemos ansiosos, pois todas as forças naturais, confinadas em uma condição estática, parecem estar explodindo de desejo de se manifestar e se expressar em atividade dinâmica externa. Esta parece ser uma lei da vida e da natureza. A natureza e tudo nela parecem estar ansiosos por uma expressão ativa. Vocês não ficaram surpresos consigo mesmos algumas vezes, quando, sob alguma pressão e incentivo ligeiramente maiores, algo dentro de vocês parecia quebrar seus limites e levá-los ao chão em sua corrida para o trabalho ativo? Você não realizou tarefa sob o estresse de uma necessidade repentina e urgente, que você consideraria impossível a sangue frio. Você não carregou tudo antes de você quando se aqueceu para a tarefa, enquanto seu eu comum teria ficado sem fazer nada em circunstâncias normais. A seriedade e o entusiasmo são dois grandes fatores para colocar em operação essas forças latentes e poderes adormecidos da mentalidade. Mas não é preciso ficar parado e esperar até que você tenha um ataque de fervor antes que as energias entrem em ação. Você pode por um treinamento cuidadoso da vontade, ou melhor, por uma ação cuidadosa. Você pode, por um treinamento cuidadoso da vontade, ou melhor, por um treinamento cuidadoso de si mesmo, usar sua vontade, conseguir segurar o acelerador mental, de modo que você possa puxá-lo para baixo e ligá-lo a todo vapor sempre que necessário. E quando você dominar isso, você descobrirá que não está mais cansado quando corre sob pressão total do que quando está rastejando. Esse é um dos segredos do sucesso. Para muitas pessoas, o termo à vontade significa apenas uma firmeza de mente firme, semelhante à determinação e fixação de propósito. Para outros, significa algo como desejo.
Para outros, significa o poder de escolha, etc. Mas para os ocultistas, a vontade é algo muito mais do que essas coisas, significa um poder vital, uma força atuante da mente, capaz de dominar e governar as outras faculdades mentais além de projetar-se além dos órgãos mentais do indivíduo e afetar outros que estejam dentro de seu campo de influência. E é nesse sentido que usamos a palavra vontade nesta lição. Não temos nenhum desejo de levar o leitor aos reinos obscuros da metafísica, ou mesmo aos caminhos mais leves, mas ainda árduos, da psicologia científica, mas devemos informá-lo do fato da existência dessa coisa que chamamos de força de vontade, e suas relação ao eu. De todas as faculdades ou poderes mentais, a da vontade é a mais próxima do eu ou ego da pessoa. É a espada do poder apertada na mão do ego. A pessoa pode divorciar-se em pensamento das outras faculdades e estados mentais, mas quando pensa no eu, está fadado a pensar que possui aquele poder que chamamos de vontade. A vontade é um poder primordial e original do eu que está sempre com ela até o fim. É a força com a qual ele governa, ou deveria governar, seu reino mental e físico, o poder do qual sua individualidade se manifesta no mundo exterior. O desejo é a grande força motriz que incita a vontade à ação na vida. Como mostramos a você, a ação da vontade sem a força motriz do desejo é impensável e, portanto, segue-se que a cultura e a direção correta do desejo carregam consigo o canal de expressão e manifestação da vontade. Você cultiva certos desejos, para que a vontade possa fluir por esses canais. Cultivando o desejo ao longo de certas linhas, você está criando canais pelos quais a vontade pode fluir em sua corrida em direção à expressão e manifestação. Portanto, certifique-se de mapear seus canais do desejo claramente, fazendo as imagens mentais apropriadas do que você quer. Certifique-se e faça os canais do desejo profundos e claros pela força da atenção repetida e da autossugestão. A história está repleta de exemplos de homens que desenvolveram o uso da vontade. Dizemos desenvolveu o uso em vez de desenvolveu a vontade, pois o homem não desenvolve sua vontade está sempre pronta para uso, o homem desenvolve sua capacidade de usar a vontade, se aperfeiçoa em seu uso. Frequentemente usamos a ilustração a seguir e não conseguimos melhorá-la. O homem é como uma ilustração a seguir, e não conseguimos melhorá-la. O homem é como um bonde, com o poste erguido de seu mente alcançando o fio vivo de Will. Ao longo desse fio está fluindo a corrente da força de vontade, que ela bate e atrai para sua mente, e pela qual ele é capaz de se mover, agir e manifestar poder. Mas o poder está sempre no fio, e seu desenvolvimento consiste na capacidade de elevar o poste ao fio e, assim, explorar sua energia. Se você carregar essa ideia em sua mente, poderá aplicar essa verdade mais facilmente em sua vida cotidiana. Um grande promotor das indústrias de canetas de aço e galvanoplastia possui essa qualidade em grau acentuado. Foi dito dele que, ele tinha, para começar, uma vontade forte, poderosa, quase irresistível. Boston disse: quanto mais eu vivo, mais certo estou de que a grande diferença entre os homens, entre os fracos e os poderosos, os grandes e os insignificantes, é a energia, determinação invencível, um propósito uma vez fixado, e a vitória ou morte. Essa qualidade fará qualquer coisa que possa ser feita neste mundo, e nenhum talento, nenhuma circunstância, nenhuma oportunidade, fará de uma criatura de duas pernas um homem sem ela. Nesta última citação e na anterior, a ideia de persistência e determinação estão intimamente identificados com a vontade. E eles estão intimamente identificados, a ideia é que a vontade deve ser mantida próxima, rápida e firmemente contra a tarefa a ser realizada, assim como o cinzel de aço é mantido firmemente contra o objeto. No torno, até que seu trabalho seja realizado. Não é a mera determinação ou persistência que faz o trabalho, isso seria inútil a menos que a vontade estivesse lá para fazer o corte e a modelagem. Mas, novamente, há um duplo aspecto de Will H aqui: a vontade em uma fase faz o trabalho, enquanto em outra força a mente a segurá-la contra a tarefa. Então, em certo sentido, a vontade é o poder por trás da determinação e persistência, bem como a força que faz o trabalho, a ponta do cinzel, bem como a mão firme que o mantém em seu trabalho. Simpson disse: um desejo apaixonado e uma vontade incansável podem realizar impossibilidades, ou o que parece ser, para os frios e fracos. Disraeli disse: eu me trouxe através de longa meditação para a convicção de que um ser humano com um propósito estabelecido deve realizá-lo, e que nada pode resistir a uma vontade que irá apostar até mesmo a existência em seu cumprimento. Foster diz: é maravilhoso como até mesmo as vítimas da vida parecem se curvar a um espírito que não se curva a elas, e cedem para servir a um desígnio que eles podem, em sua primeira tendência aparente, ameaçar frustrar. Espírito firme e decidido é reconhecido. É curioso ver como o espaço se clareia ao redor de um homem e lhe deixa espaço e liberdade. Mitchell disse: resolução é o que torna um homem manifesto,
não determinação insignificante, não determinação grosseira, não propósito errante, mas manifesto, não resolução insignificante, não determinação grosseira, não propósito errante, mas aquela vontade forte e infatigável que pisa nas dificuldades e perigo, como um menino pisa nas terras geladas do inverno, que acendem seus olhos e cérebro com uma pulsação orgulhosa em direção ao inatingível. A vontade torna os homens gigantes. Fio da vontade. Força da alma. Você já ouviu muitas vezes a palavra entusiasmo usada, você mesmo a usou muitas vezes. Mas você já pensou no que a palavra realmente significa, de que fonte ela se originou, qual é o seu espírito essencial? Poucos têm. A palavra entusiasmo é derivada do termo grego que significa ser inspirado, ser possuído pelos deuses, etc., o termo tendo sido originalmente usado para designar o estado mental de uma pessoa inspirada que parece estar sob a influência de um poder superior. O termo originalmente significava, inspirado por um poder sobre-humano ou divino, êxtase, etc. Agora é usado, de acordo com Webster, no sentido de, inflamado e inflamado fervor da alma, zelo ou interesse ardente e imaginativo, manifestação viva de alegria ou zelo, etc. A palavra adquiriu um significado secundário e desfavorável no sentido de zelo visionário, fervor imaginativo, etc., mas seu significado real e primário é aquele zelo e interesse ardente e vivo pelas forças internas da própria natureza. Entusiasmo real significa um poderoso estado mental exercido a favor ou contra alguma ideia. Uma pessoa cheia de entusiasmo parece de fato ser inspirada por algum poder ou ser superior a si mesma, ela se conecta a uma fonte de poder da qual normalmente não está consciente. E o resultado é que ele se torna um grande ímã irradiando força atrativa em todas as direções e influenciando aqueles dentro de seu campo de influência. Pois o entusiasmo é contagioso e quando realmente experimentado pelo indivíduo o torna uma fonte de poder indutivo e um centro de influência mental. Mas o poder com o qual ele está cheio não vem de uma fonte externa, vem de certas regiões internas de sua mente ou alma, de sua consciência interior. Aqueles que leram nosso pequeno manual intitulado Consciência Interior compreenderão prontamente de que parte da mentalidade tal poder é derivado. O entusiasmo é realmente poder da alma, e quando genuíno é assim reconhecido e sentido por aqueles que entram em seu campo de influência. Sem uma certa quantidade de entusiasmo, ninguém jamais alcançou o sucesso, e nunca o fará. Não há poder no relacionamento pessoal que possa ser comparado ao entusiasmo do tipo certo. Compreende seriedade, concentração e poder, e há muito poucas pessoas que não podem ser influenciadas em algum grau por sua manifestação por outra. Poucas pessoas percebem o valor real do entusiasmo. Muitos tiveram sucesso por causa de sua posse, e muitos falharam por causa de sua falta. O entusiasmo é o vapor que impulsiona nossa maquinaria mental e que indiretamente realiza o que impulsiona nossa maquinaria mental e que indiretamente realiza as grandes coisas da vida. Você não pode realizar tarefas adequadamente a menos que manifeste um grau de interesse por elas, e o que é entusiasmo? Mas interesse mais inspiração, interesse inspirado, é isso que é entusiasmo. Pelo poder do entusiasmo as grandes coisas da vida são trazidas à expressão e realização. O entusiasmo não é uma coisa que alguns possuem e outros não. Todas as pessoas a têm potencialmente, mas apenas algumas são capazes de expressá-la. A maioria tem medo de se deixar sentir uma coisa e depois deixar o sentimento se expressar em ação poderosa como o vapor de uma máquina. A maioria das pessoas não sabe como levantar o vapor do entusiasmo. Eles não conseguem manter o fogo do interesse e do desejo aceso sob sua caldeira mental, e a consequência é que eles não conseguem levantar o vapor do entusiasmo. O entusiasmo pode ser desenvolvido cultivando o interesse e o amor pela sua tarefa. Interesse, confiança e desejo despertam entusiasmo, e cabe a você concentrá-lo para que seu efeito seja direcionado diretamente para o objeto, pessoa ou coisa que você deseja mover, ou então permitir que ele se dissipe no ar sem resultado. Como o vapor, o entusiasmo pode ser dissipado ou usado, pela direção concentrada produz resultados, e por desperdício e dissipação tolos não consegue fazê-lo. Quanto mais interesse você tiver por uma coisa, mais crescerá sua confiança e seu desejo, e daí surge o vapor do entusiasmo. Então lembre-se sempre que o interesse é a mãe do entusiasmo. O homem entusiasmado naturalmente tende para o estado de espírito otimista e, ao fazê-lo, difunde uma atmosfera de expectativa confiante e alegre ao seu redor, que tende a inspirar confiança nos outros e o ajuda em seus esforços. Ele se envolve com uma aura mental de sucesso, ele vibra sucesso, e aqueles em cuja presença ele vem, inconscientemente assumem suas vibrações. O entusiasmo é muito contagioso, e uma pessoa cheia da qualidade, tipo e grau certos comunica inconscientemente seu interesse, seriedade e expectativas aos outros. O entusiasmo desempenha um papel importante no que é chamado de magnetismo pessoal. É uma qualidade mental viva, calorosa e vital,
e acelera o pulso de quem a usa e daqueles que são afetados por ela. É diferente da indiferença a sangue frio que se encontra tantas vezes nos negócios, e que faz com que muitas vendas sejam perdidas e muitas coisas boas sejam recusadas. O homem que não tem entusiasmo é roubado de mais da metade de sua força de influência pessoal. Não importa quão bons seus argumentos possam ser, não importa quão meritória sua proposição possa ser, a menos que ele possua a qualidade vital calorosa do entusiasmo, seus esforços são em grande parte desperdiçados e seu resultado prejudicado. Pense no vendedor que se aproximou de você e lembre-se de como alguns deles produziram o efeito de resfriamento de um porão úmido em você, enquanto outros fizeram com que você produzisse o efeito de resfriamento de um porão úmido em você, enquanto outros fizeram você se sentar e prestar atenção a despeito de si mesmo em razão de seu sincero interesse e entusiasmo. Analise a impressão produzida sobre você pelas diferentes pessoas com quem você entrou em contato, e então veja a grande influência que o entusiasmo exerce. E então lembre-se do efeito que isso produz em você, quando você o sente. Entusiasmo é vapor mental, lembre-se disso. Há poucos dias foi erguida uma lápide, em um dos grandes colégios do país, em memória de um ex-aluno em seus salões. Este jovem salvou a vida de 17 pessoas durante uma grande tempestade no lago. Ele nadou atrás deles, um por um, e trouxe todos vivos. Ele desmaiou de exaustão e, quando recuperou a consciência, suas primeiras palavras foram: "Rapazes, fiz o meu melhor." As palavras deste jovem expressam a grande questão que deve incitar todo verdadeiro buscador do sucesso a viver e agir de tal forma que possa respondê-la afirmativamente. Não é tanto uma questão de eu fiz tanto, ou eu fiz tanto quanto alguém, como é questão de eu fiz o meu melhor. O homem que faz o seu melhor nunca é um fracasso. Ele é sempre um sucesso, e se o melhor for apenas uma pobre coisinha bonita, ainda assim o mundo colocará a coroa de louros da vitória em sua testa quando ele conseguir. Aquele que faz o seu melhor nunca é um desistente ou um refugiado, ele permanece em seu trabalho até que tenha concedido a ele o melhor que há nele para dar naquele momento específico. Tal homem nunca pode ser um fracasso. O homem que faz o seu melhor nunca é ouvido fazendo a pergunta pessimista: para que serve? E não ficará satisfeito com nada menos do que o seu melhor. E quando alguém realmente é capaz de responder à grande pergunta com um honesto sim, eu fiz o meu melhor, então, na verdade, ele será capaz de responder à pergunta para que serve corretamente: é útil ter trouxe o melhor trabalho em si mesmo, se não por outra razão, porque é um processo de fabricação do homem, um desenvolvedor do eu. Esta pergunta infernal para que serve parece ter sido inventada por algum diabinho pessimista das trevas para usar em desencorajar pessoas que fazem lutas desesperadas ou levam esperanças desamparadas. Ele derrubou muitos homens no atoleiro do desânimo e do fracasso. Afaste-o de sua mente sempre que aparecer e substitua-o pela pergunta: estou fazendo o meu melhor, sabendo que uma resposta afirmativa também resolve a outra pergunta. Qualquer coisa é de uso se estiver no espírito certo, em uma causa digna e porque a própria masculinidade o exige. Sim, mesmo que alguém morra ao fazê-lo, ainda assim é um sucesso. Ouça esta história, contada em um artigo de revista recente. É a história de um marinheiro no naufrágio de um navio a querosene alemão, que colidiu contra as rochas do naufrágio de um navio a querosene alemão, que colidiu contra as rochas da Terra Nova Costa no início de 1901. Ela havia sido incendiada e desembarcou em um recife submerso a cerca de 1/8 de milha da costa. O próprio litoral era uma parede, com cerca de 120 metros de altura. Quando amanheceu, o pescador em terra viu que seus barcos haviam sumido, e toda a tripulação e oficiais aparentemente estavam perdidos, todos exceto 3 homens. 2 desses 3 homens estavam de pé na ponte, o terceiro estava no alto, amarrado ao cordame. Mais tarde, os observadores viram uma tremenda onda atingir a embarcação, varrendo a ponte e os 2 homens que estavam sobre ela. Várias horas depois, viram o homem no cordame desamarrá-lo e bater os braços contra o corpo com força, evidentemente para restabelecer a circulação, que havia sido quase interrompida pela chicotada e pelo frio extremo. O homem então tirou o casaco, acenou para os pescadores no topo da falésia e depois mergulhou no mar. O primeiro pensamento foi que ele havia desistido da luta e cometido suicídio, mas ele não era esse tipo de homem. Ele partiu para a praia e, ao alcançá-la, fez 3 tentativas separadas para se firmar nas rochas na base do penhasco. Mas, ele falhou, 3 vezes ele foi arrastado pelas ondas. Finalmente, vendo a futilidade de seus esforços, nadou novamente, em direção ao navio. Como bem diz o narrador, naquela crise da luta, 99 homens em 100 teriam dado e se permitido afogar, mas este homem não era um desistente. Depois de uma batalha feroz com as ondas, o homem ganhou o navio, e depois de uma luta desesperada conseguiu embarcar nele. Ele subiu novamente no cordame e acenou com a mão para os pescadores no alto do penhasco, que não puderam ajudá-lo.
Ele se chicoteou rápido, e até escurecer pode ser visto sinalizando para os pescadores acima, para mostrar a eles que ele ainda estava vivo e caçando. Ao romper da manhã seguinte, os pescadores viram que sua cabeça havia caído sobre o peito, ele estava imóvel, congelado durante a noite. Ele estava morto, sua alma corajosa saiu ao encontro de seu Criador, e quem pode duvidar que quando aquele homem confrontou seu Criador seus olhos estavam olhando firme e corajosamente para a presença, e não curvados de vergonha ou medo. Tal homem era realmente digno de enfrentar seu Criador, sem vergonha e sem vergonha. Como disse o escritor George Kennan, em palavras que nos emocionam, aquele homem morreu como um homem em circunstâncias adversas deveria morrer, lutando até o fim. Sofrimentos, deixando-se afogar quando descobriu que não podia aterrissar na base do penhasco, mas no fundo de seus corações você presta uma homenagem secreta à sua coragem, resistência e vontade indomável. Mas enquanto ele tivesse consciência, nem o fogo, nem o frio, nem a tempestade poderiam destruir sua masculinidade. Os caucasianos têm um provérbio favorito que diz: o heroísmo é a resistência por mais um momento. Mais um momento. E aquele momento a mais mostra a diferença entre o desistente e o homem que fez o seu melhor. Ninguém está morto até que seu coração pare de bater e ninguém falhou enquanto houver mais um pouco de luta nele. E esse mais um momento muitas vezes é o momento em que a maré vira, o momento em que o inimigo relaxa seu domínio e recua derrotado. O poder do desejo. O que é desejo? Deixe-nos ver. Webster nos diz que é o desejo natural de possuir qualquer bem aparente, desejo ansioso de obter ou desfrutar, ou em seu sentido anormal ou degenerado, desejo excessivo ou mórbido, luxúria, apetite. Termo abusado, a mente pública o identificou em grande parte com sua fase anormal ou degenerada, que acabamos de mencionar, ignorando seu sentido original e verdadeiro. Muitos usam a palavra no sentido de um desejo ou anseio indigno, em vez de no verdadeiro sentido de aspiração, desejo e anseio dignos, etc. Chamar desejo de aspiração não o torna menos desejo. Aplicar-lhe o termo objetivo e ambição louváveis não lhe tira o caráter do desejo. Não há sentido em tentar escapar do fato de que o desejo é o impulso natural e universal para a ação, seja a ação ou boa ou má. Sem desejo a vontade não entra em ação, e nada é realizado. Mesmo as mais altas realizações e objetivos da raça só são possíveis quando o vapor da vontade é despertado pela chama e calor do desejo. Alguns dos ensinamentos ocultos estão cheios de instruções para matar o desejo, e o aluno é advertido a tomar cuidado com isso mesmo em suas formas mais insidiosas e sutis, até mesmo a ponto de evitar até mesmo o desejo de não ter desejos, até mesmo o desejo agora. Tudo isso é bobagem, pois se alguém deseja, ou quer, ou está inclinado, ou pensa melhor ou tem prazer em matar o desejo, em qualquer um desses casos ele está apenas manifestando um desejo de não desejar, apesar de usar outros nomes. O que é esse desejar, querendo, sentindo como, inclinação, ter prazer em e todo o resto, mas simplesmente, claro, puro desejo disfarçado sob alguns desses nomes. Prosseguir para matar o desejo sem desejar fazê-lo é como tentar se erguer puxando seu tolice. O que realmente se quer dizer é que o ocultista deve proceder para matar os desejos inferiores que ele encontra em sua natureza, e também para matar o apego pelas coisas. Com relação a isso, diríamos que todo verdadeiro ocultista saiba que mesmo as melhores coisas não são boas o suficiente para governar e dominar uma pessoa, nada é bom o suficiente para a alma se permitir apegar-se indevidamente a ela, de modo que a coisa governe a alma em vez de o dever dominar a coisa. É o que os ensinamentos significam, evitar o apego. E nisso os professores de ocultismo estão claramente certos. O desejo é um mestre assustador como o fogo, vários suportes da alma, deixando nada além de cinzas fumegantes. Mas, também como o fogo, o desejo é um servo esplêndido e por seu poder somos capazes de gerar o desejo é um servo esplêndido e por seu poder aproveitado somos capazes de gerar o vapor da vontade e atividade, e realizar muito no mundo. Sem o desejo adequado, o mundo ficaria sem atividade. Portanto, não faça o erro de usar desire mais do que você recusaria usar fogo, mas em ambos os casos mantenha o domínio em suas próprias mãos, e evite permitir que o controle passe de você para desire. O desejo é a força motivadora que governa o mundo, tão pouco quanto nos importamos em admiti-lo em muitos casos. Olhe ao seu redor e veja os efeitos do desejo em cada ato humano, bom ou ruim. Como disse um escritor, todo ato que fazemos, bom ou mau, é motivado pelo desejo. Somos caridosos porque desejamos aliviar nossa angústia interior ao ver o sofrimento, ou do desejo de simpatia, ou do desejo ser respeitado neste mundo, ou garantir um lugar confortável no próximo. Um homem é gentil porque deseja ser gentil, porque lhe dá satisfação ser gentil, enquanto outro homem é cruel exatamente pelo mesmo tipo de motivo.
Um homem cumpre seu dever porque deseja fazê-lo, ele obtém uma satisfação maior pelo dever bem feito do que por negligenciá-lo de acordo com alguns desejos mais fracos. O homem religioso é religioso porque seus desejos religiosos são mais fortes que seus irreligiosos. O homem moral é moral porque seus desejos morais são mais fortes do que os imorais, ele obtém uma satisfação maior em ser moral do que em ser o ser contrário. Tudo o que fazemos é motivado pelo desejo de alguma forma, alta ou baixa. O homem não pode ser dizereles e agir de qualquer maneira. O desejo é o poder motivador por trás de todas as ações, é uma lei natural da vida. Tudo, do átomo à monada, da monada ao inseto, do inseto ao homem, do homem à natureza, age e faz as coisas em razão do poder e da força do desejo, o motivo animador. Tudo o que foi dito à primeira vista pareceria fazer do homem uma mera máquina, sujeita ao poder de qualquer desejo disperso que pudesse surgir em sua mente. Mas isso está longe de ser assim. O homem não age sobre todos os desejos, mas sobre o desejo mais forte, ou a média de seus desejos mais fortes. Essa média de desejos é o que constitui sua natureza ou caráter. E é aqui que entra o domínio do eu. O homem não precisa ser um escravo ou criatura de ele pode controlar, regular, governar e guiar seus desejos em qualquer direção que lhe agrade, mais ainda, ele pode até criar desejos por uma ação de sua vontade, como veremos a seguir. Um conhecimento das leis psicológicas ele pode neutralizar desejos desfavoráveis, e crescer e desenvolver, sim, praticamente criar novos desejos em seu lugar, tudo pelo poder de sua vontade, auxiliado pela luz de sua razão e julgamento. Mente. Sim, mas algum crítico de raciocínio próximo pode objetar, sim, isso é verdade, mas mesmo nesse caso não é o desejo o motivo dominante, não deve um desejo criar esses novos desejos antes que ele possa fazê-lo, o desejo não é sempre precedente à ação, mas todos os ocultistas avançados sabem que há um ponto em que o princípio do desejo se turva e se funde no princípio companheiro, a vontade, e que um raciocinador próximo e um analista mental podem imaginar um estado mental no qual quase se pode dizer que se manifesta uma vontade. A vontade, em vez de simplesmente desejar a vontade. Este estado deve ser experimentado antes que possa ser entendido, palavras não podem expressá-lo. Afirmamos que estava no poder do homem criar o desejo, não apenas para ser seu mestre quando criado, mas também para realmente criá-lo, trazendo-o à existência. E a afirmação é absolutamente verdadeira, e é verificada e comprovada pelos experimentos e descobertas mais recentes da psicologia moderna. Em vez de o homem ser uma criatura do desejo, e isso de fato ele é em muitos casos, ele pode se tornar mestre do desejo e até mesmo um criador dele. Por conhecimento e vontade, ele pode reverter a ordem ordinária das coisas, deslocando o intruso do trono, ele pode sentar-se lá em seu lugar de direito, e então pedir ao falecido ocupante que faça a sua vontade e obedeça a sua ordem. Mas a melhor maneira de um novo ocupante do trono trazer uma corte reorganizada é dispensar as velhas criaturas censuráveis de sua mente e criar novas em seus lugares. E aqui está como isso pode ser feito. Em primeiro lugar, deve-se pensar cuidadosamente sobre as tarefas que deseja realizar, então, usando seu julgamento com cuidado, judicial e imparcialmente, na medida do possível, ele deve fazer um balanço mental de si mesmo e ver em que pontos ele é deficiente, no que diz respeito à realização bem-sucedida da tarefa. Então que ele analise a tarefa que está diante dele, em detalhes, separando o assunto em tantas divisões bem definidas quanto possível, para que ele possa ver a coisa como ela é, em detalhes e em sua totalidade. Então que ele faça um inventário semelhante das coisas que parecem necessárias para a realização da tarefa, não os detalhes que surgirão apenas à medida que o trabalho progride, dia a dia, mas as coisas gerais, que devem ser feitas para que a tarefa seja concluída com sucesso. Então, tendo feito um balanço da tarefa, a natureza do empreendimento e as próprias qualificações e deficiências, então comece a criar desejo, de acordo com o seguinte plano. O primeiro passo na criação do desejo é o da formação de uma imagem mental vital das qualidades, coisas e detalhes do empreendimento, bem como do todo concluído. Por imagem mental queremos dizer uma imagem mental clara e distinta na imaginação das coisas que apenas nomeiam. Agora, não se afaste com um movimento impaciente à menção da palavra imaginação. Essa é outra palavra da qual você tem apenas uma ideia equivocada. Imaginação significa muito mais do que palavras das quais você tem apenas uma ideia equivocada. Imaginação significa muito mais do que o mero uso ocioso e fantasioso daquela parte da mente que as pessoas acreditam ser tudo o que existe para ela. Pode-se dizer que é apenas uma sombra do esforço imaginativo real. A imaginação é uma coisa real, é uma faculdade da mente pela qual ela cria uma matriz, molde ou padrão de coisas, que a vontade e o desejo treinados posteriormente materializam em realidade objetiva. Não houve nada criado pelas mãos e mente do homem que não teve sua primeira origem na imaginação de alguém.
A imaginação é o primeiro passo na criação, seja de mundos ou ninharias. O padrão mental deve sempre preceder a forma material e assim é na criação do desejo. Antes que você possa criar um desejo, você deve ter uma imagem mental clara do que você precisa para desejar. Você descobrirá que essa tarefa de criar uma imagem mental é um pouco mais difícil do que você esperava no início. Você achará difícil formar até mesmo uma imagem mental fraca daquilo que você precisa. Mas não desanime e persevere, pois nisso, como em tudo o mais, a prática leva à perfeição. Cada vez que você tentar formar a imagem mental, ela parecerá um pouco mais clara e distinta, e os detalhes terão um pouco mais de destaque. Não se canse no início, mas deixe a tarefa de lado até mais tarde, ou amanhã. Mas pratique e persevere e você precisa, tão claramente quanto uma imagem de memória de algo que você já viu. Teremos mais a dizer sobre este assunto de imagens mentais e imaginação em lições subsequentes. Então, depois de ter adquirido a clara imagem mental das coisas que você deseja desejar, e assim alcançar, cultive a focalização da atenção sobre essas coisas. A palavra atenção é derivada da palavra latina attendere, que significa esticar. A ideia original é que em atenção a mente foi estendida ou estendida em direção ao objeto de atenção, e esta é a correta ideia, pois essa é a maneira como a mente opera na matéria. Mantenha as ideias diante de sua atenção tanto quanto possível, para que a mente possa agarrá-las firmemente e torná-las parte de si mesma. Fazendo isso, você grava firmemente as ideias na tábua de cera da mente. Assim, tendo fixado a ideia claramente em sua mente, por meio da imaginação e da atenção, até que, como dissemos, ela se torne uma fixação ali, comece a cultivar um desejo ardente, ansiedade, demanda pela materialização das coisas. Exija que você desenvolva as qualidades necessárias para a tarefa, exija que suas imagens mentais se materializem, exija que os detalhes se manifestem assim como o todo, permitindo algo melhor que certamente surgirá para substituir os detalhes originais. À medida que você prossegue, a consciência interior cuidará dessas coisas para você. Então deseje com firmeza, confiança e seriedade. Não seja indiferente em suas demandas e desejos, reivindique e exija a coisa inteira, e sinta exigências e desejos, reivindique e exija a coisa toda, e sinta-se confiante de que isso funcionará em objetividade e realidade material. Pense nisso, sonhe com isso, e sempre longe por isso, você deve aprender a querer da pior maneira, aprender a querer com força suficiente. É com a maioria de nós que não queremos as coisas com força suficiente, confundimos desejos vagos e desejos com desejo e desejos sinceros, ansiosos, exigentes. Chegue ao desejo e exija a coisa assim como você exige e deseja suas refeições diárias. Isso é querer da pior maneira. Esta é apenas uma dica, certamente você pode fornecer o resto, se você for sério e querer o suficiente. A lei da atração. Há na natureza uma grande lei, a lei da atração, por cujas operações todas as coisas, dos átomos aos homens, são atraídas umas pelas outras no grau da afinidade comum do uso comum. O reverso desta lei, que é apenas outra manifestação de seu poder, é o que é chamado de repulsão, que é apenas o outro polo da atração, e pelas operações das quais as coisas tendem a se repelir na medida em que são diferentes, opostos e inúteis um para o outro. A lei da atração é universal, em todos os planos da vida, do físico ao espiritual suas operações são uniformes e constantes, e podemos tomar os fenômenos de um plano e, assim, estudar os fenômenos de outro plano, pois a mesma regra se aplica em cada caso, a mesma lei está em operação da mesma maneira. Começando com os minúsculos corpúsculos, elétrons ou íons, dos quais os átomos são formados, encontramos manifestada a lei da atração. Certos elétrons se atraem e repelem outros ainda, fazendo com que surjam grupos, combinações e colônias de elétrons existentes que, estando em concordância e harmonia, manifestam e constituem o que se chama de átomos, que até recentemente se supunha ser a forma primordial da matéria. Passando pelos próprios átomos, encontramos muitos graus de afinidade e atração existentes entre eles, que os fazem combinar e formar moléculas das quais consistem todas as massas de matéria. Por exemplo, cada gota de água é composta de inúmeras moléculas de água. E cada molécula é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a combinação sendo sempre a mesma em cada molécula de água. Agora, por que esses átomos se combinam exatamente dessa maneira, o mesmo agrupamento e proporção invariáveis? Não por acaso, certamente, pois não existe tal coisa na natureza, há uma lei natural por trás de cada fenômeno. E neste caso é a lei da atração se manifestando no caso desses átomos. E é assim em todas as combinações químicas, é chamado de afinidade química. Às vezes, um átomo ligado entrará em contato ou próximo a outro átomo, e então estrondo ocorre a explosão da molécula enquanto o átomo voa para longe de seus parceiros e para os braços do outro átomo pelo qual tem maior afinidade. Existem casamentos e divórcios no mundo dos átomos, você notará.
E no caso das moléculas, verifica-se que certas moléculas são atraídas por outras do mesmo tipo, sob o que se chama de coesão, e assim se compõem massas de matéria. Um pedaço de ouro, prata, estanho, vidro ou outra forma de matéria é composto de incontáveis pedaços de ouro, prata, estanho, vidro ou outra forma de matéria é composta de inúmeras moléculas mantidas juntas firmemente pela coesão, e esta coesão é meramente outra forma da lei da atração, a mesma que reúne todas as coisas. E, subjacente à lei da atração, encontra-se nosso velho princípio do desejo e da vontade. Você pode encolher os ombros com esta menção de desejo e vontade em conexão com elétrons, átomos, moléculas, todas as formas de matéria, mas espere um pouco e veja o que as principais autoridades científicas têm a dizer sobre o assunto. O professor Haeckel, um dos maiores cientistas do mundo, um materialista que zombaria dos ensinamentos da ciência mental, mesmo este homem, naturalmente preconceituoso contra as teorias mentalistas, vê-se compelido a dizer: a ideia de afinidade química consiste no fato de que os vários elementos químicos percebem as diferenças qualitativas em outros elementos, experimentam o prazer da repulsa ao contato com eles e executam movimentos específicos nesse terreno. Ele também afirma positiva e distintamente que nos átomos deve haver algo correspondente ao desejo de contato e à associação com outros átomos, e a vontade de permitir que o átomo responda à lei do desejo é constante em toda a natureza, do átomo ao homem, físico, mental e espiritual. Mas o que tudo isso tem a ver com o segredo do sucesso? Você pode perguntar. Simplesmente, que a lei da atração é uma parte importante do segredo do sucesso, na medida em que tende a nos trazer as coisas, pessoas e circunstâncias de acordo com nosso sincero desejo, demanda e vontade, assim como reúne os átomos e outras partículas de matéria. Faça de si mesmo um átomo do desejo vivo e atrairá para si a pessoa, as coisas e as circunstâncias que se encaixam na realização do seu desejo. Você também entrará em contato com aqueles que estão trabalhando na mesma linha de pensamento, e será atraído por eles e eles para você, e você será colocado em relações com pessoas, coisas e ambientes capazes de resolver o problema de seus desejos. Você ficará ao lado das pessoas e coisas certas, tudo pela operação desta grande lei natural da atração. Nenhuma necromancia ou magia sobre isso, nada sobrenatural ou misterioso, apenas as operações de uma grande lei natural. Você pode fazer pouco por si mesmo na vida, seja você sempre tão forte e capaz. A vida é uma coisa complexa, e os indivíduos são interdependentes uns dos outros para fazer as coisas. Um indivíduo, separado de todos os outros indivíduos, poderia realizar pouco ou nada ao longo das linhas de atividade externa. Ele deve formar combinações, arranjos, harmonias e acordos com os outros, e de acordo com ambientes e coisas, isto é, ele deve criar e usar os ambientes e coisas apropriados, e atrair para si outros com os quais ele deve formar combinações, a fim de fazer coisas. E essas pessoas, coisas e ambientes vêm a ele, e ele a eles, por causa desta grande lei da atração. E a maneira como ele coloca em operação esta grande lei da atração é pela atração. E a maneira como ele coloca em operação esta grande lei da atração é pela operação de seu desejo, e ao longo das linhas de imagens mentais. Você vê a conexão agora. Portanto, tenha o cuidado de formar, cultivar e manifestar os desejos corretos, mantenha-os firme, forte e constantemente, e você colocará em operação esta grande lei, que constitui uma parte importante do segredo do sucesso. Desejo-força é a força motriz que conduz às atividades da vida. É o poder vital básico, que anima as mentes das coisas vivas e as impele à ação. Sem desejo forte ninguém realiza nada digno desse nome, e quanto maior o desejo, maior será a quantidade de energia gerada e manifestada, tudo o mais sendo igual. Isso quer dizer que, dada uma dúzia de homens de igual intelecto, saúde física e atividade mental, iguais em tudo, exceto no desejo, em suma, aqueles em quem o maior desejo reside e se manifesta superarão os outros em realização, e de esses vencedores aquele em que o desejo arde como uma chama inextinguível será aquele que dominará os outros pela força de seu poder elementar primitivo. O desejo não apenas dá ao homem aquele motivo interior que leva ao envolvimento do poder dentro de si mesmo, mas faz mais do que isso, faz irradiar dele as forças mentais e vitais mais sutis de sua natureza, as quais, fluindo em todas as direções como as ondas magnéticas do ímã, ou as ondas elétricas do dínamo, influenciando todos os que entram no campo de força. A força do desejo é uma força real, ativa e efetiva da natureza, e serve para atrair e trazer para um centro aquilo que está de acordo com a natureza do desejo. A tão falada lei da atração, da qual tanto se ouve na ciência mental e no novo pensamento, depende em grande parte da força e poder do desejo. A força do desejo está no centro da lei da atração. Há uma tendência na natureza de atrair para o centro de um desejo as coisas que são necessárias para realizar esse desejo.
O próprio virá a ele por causa de sua força natural, que está por trás e por baixo de todo o fenômeno da influência mental. Sendo assim, não se torna imediatamente aparente porque alguém que deseja realizar qualquer coisa deve ter certeza de criar um forte desejo por isso e, ao mesmo tempo, ter certeza de adquirir a arte da visualização para formar uma imagem mental clara da coisa desejada, um molde claro em que a realidade materializada pode se manifestar. Você já entrou em contato com algum dos grandes homens da vida empresarial moderna? Se você viu essas pessoas em ação, você terá se tornado consciente de algo sutil e misterioso sobre elas, algo que você pode realmente sentir, algo que parecia levá-lo a se encaixar em seus esquemas, planos e desejos quase por uma força irresistível. Essas pessoas são todas as pessoas do tipo mais forte de desejo, seu desejo força se manifesta fortemente e afeta aqueles com quem eles entram em contato. Não só isso, mas sua força deseja aqueles com quem entram em contato. Não apenas isso, mas sua força do desejo flui deles em grandes ondas, que os ocultistas nos informam que logo manifestam um movimento circular, ou semelhante a um redemoinho, girando ao redor e ao redor do centro do desejo. Esses homens se tornam verdadeiros ciclones do desejo nos quais quase tudo o que entra em sua varredura é afetado e varrido para o vórtice. Não temos evidências disso nos casos de todos os grandes líderes de homens, não podemos ver a operação daquela poderosa lei de atração que traz a eles a sua própria. Podemos chamar isso de força de vontade, e assim é de certa forma, atrás e sob a vontade. Em tais casos, encontra-se o desejo ardente e ardente que é a força motriz do poder de atração. Esta força do desejo é uma coisa primitiva, elementar. Encontra-se no reino animal e entre as raças inferiores de homens, talvez mais claramente do que entre os tipos superiores de homens, mas apenas porque em tais casos é visto despido da cobertura, bainhas, disfarces e máscaras que cercam os mais formas civilizadas e planos de vida. Mas lembre-se bem disso, o mesmo princípio se manifesta sob o verniz polido da vida civilizada. A força do desejo do líder culto dos homens é tão elementar quanto a que anima o homem das cavernas feroz e desgrenhado ou o berserker selvagem que, no e-mail louco, avançou sobre hordas esmagadoras de seu inimigo, afastando-os como moscas, isto é, se você apenas olhar sob a superfície polida. Antigamente o desejo manifestava sua força no plano físico, agora se manifesta no plano mental. Essa é a única diferença, a força é a mesma em ambos os casos. Enquanto escrevemos, acaba de ser produzida no palco uma nova peça que ilustra esse princípio. A heroína, filha de uma antiga família nova-iorquina de alta posição social e riqueza, tem um sonho de sua vida em uma encarnação anterior, na qual ela se vê arrancada dos braços de seu pai cavernícola pelos poderosos braços de um feroz chefe selvagem, cujo desejo se manifesta através do físico. Ela desperta de seu sonho e, para seu horror, logo descobre o rosto de seu captor de sonhos em um homem que entra na vida de seu pai em Nova York. Este homem vem do Ocidente, forte, engenhoso e desejoso, derrotando todos à sua frente no jogo das finanças. Como antigamente, ele coloca o pé não no pescoço de seus inimigos, mas no plano mental, desta vez, em vez do físico. O mesmo velho desejo de poder é forte dentro dele, a mesma velha maestria se manifesta. Este homem diz: eu nunca desisti, eu nunca tive medo. O mesmo velho desejo então inflamado no selvagem agora se manifesta no mestre de Wall Street, e entre a força de sua atração e a força aliada e aliada de sua vontade, ele repete as performances de sua encarnação anterior, mas no plano das forças mentais e da realização desta vez, mente, não músculo, sendo o instrumento através do qual o desejo se manifesta. Damos o exemplo acima meramente como uma ilustração do fato de que o desejo é a força motivadora que move a vontade em ação, e que causa a variada atividade da vida, os homens e coisas. A força do desejo é um poder real na vida, e influencia não apenas os tratos, influencia e compele outras pessoas e coisas a balançar em direção ao centro do desejo enviando as correntes. No segredo do sucesso, o desejo desempenha um papel proeminente. Sem um desejo de sucesso, não há sucesso nenhum. A lei da atração é posta em movimento pelo desejo. A maioria dos princípios apresentados neste livro tem a natureza de injunções positivas, isto é, você foi instado a fazer certas coisas em vez de não fazer o contrário ou o contrário. Mas aqui chegamos a um ponto em que o conselho deve ser dado ao longo das linhas negativas, devemos incentivá-lo a não fazer determinada coisa. Aludimos a esse grande veneno da mente e da vontade conhecido como medo. Não aludimos ao medo físico, por mais importante que a coragem física possa ser, e por mais lamentável que a covardia física possa ser considerada, ainda assim não faz parte do propósito deste livro pregar contra o último e aconselhar o cultivo da primeira qualidade. Você encontrará muito disso em outros lugares.
Nosso propósito aqui é combater aquele inimigo sutil e insidioso da verdadeira autoexpressão que aparece na forma e disfarce de medo mental, pressentimentos que podem ser considerados como pensamento negativo, assim como os outros princípios mencionados neste trabalho podem ser considerados como pensamento positivo. Pensamentos de medo é aquela condição da mente em que tudo é visto através de óculos azuis, em que tudo parece trazer a sensação da futilidade do esforço, o princípio da mentalidade não posso, em contraste com o eu posso e eu vou atitude mental. É a erva daninha no jardim mental que tende a matar as plantas valiosas que nele se encontram. É a mosca no unguento, a aranha na taça do vinho da vida. Até onde sabemos, a primeira pessoa a usar a palavra pensamento de medo, que agora passou a ser de uso comum, foi Horace Fletcher, o conhecido escritor, que a cunhou para suplantar o uso da palavra preocupação em um certo sentido. Ele havia ressaltado que a raiva e a preocupação eram os dois grandes obstáculos a uma mentalidade bem equilibrada, avançada e progressiva, mas muitos o entenderam mal e insistiram que abolir a preocupação significava deixar de considerar o amanhã, a falta de prudência comum e premeditação. E assim Fletcher cunhou a palavra pensamento de medo para expressar uma fase de sua ideia de pensamento sem preocupação, e intitulou seu segundo livro sobre o assunto, Felicidade, como encontrado em Pensamento Menos Medo, uma expressão feliz de uma ideia muito feliz. Fletcher também foi o primeiro a avançar a ideia de que o medo não era uma coisa em si, mas meramente uma expressão do pensamento do medo, uma manifestação do estado mental conhecido como pensamento do medo. Ele e outros que escreveram sobre o assunto, ensinaram que o medo pode ser abolido pela prática de abolir o pensamento de medo da mente, expulsando-o pela prática de abolir o pensamento de medo da mente, expulsando-o da câmara mental, e os melhores professores ensinaram que a melhor maneira de expulsar o medo, ou qualquer outro estado mental indesejável, era cultivar o pensamento da qualidade oposta da mente, obrigando a mente a insistir na imagem mental do qualidade desejável, e pelas autossugestões apropriadas. A ilustração tem sido frequentemente afirmada que a maneira de expulsar a escuridão de um quarto não é tirá-la com uma pá, mas abrir as persianas e deixar a luz do sol entrar, e essa é a melhor maneira de neutralizar o medo-pensamento. O processo mental tem sido apropriadamente chamado de vibrações, uma figura que tem plena garantia na ciência moderna. Então, elevando a vibração para o tom positivo, as vibrações negativas podem ser neutralizadas. Cultivando as qualidades recomendadas nas outras lições deste livro, o medo-pensamento pode ser neutralizado. O veneno do pensamento-medo é insidioso e sutil, mas lentamente rasteja pelas veias até paralisar todos os esforços e ações úteis, até que o coração e o cérebro sejam afetados e tenham dificuldade em se livrar dele. Medo-pensamento está na base da maioria dos fracassos e descendo na vida. Enquanto um homem mantiver sua coragem e confiança em si mesmo, ele é capaz de se levantar após cada tropeço e enfrentar o inimigo resolutamente, mas deixe-o sentir os efeitos do pensamento de medo a tal ponto que ele não possa derrubá-lo. Fora e ele não se levantará e perecerá miserável. Não há nada a temer, exceto o medo, foi bem dito. Já falamos em outro lugar sobre a lei da atração, que opera no sentido de atrair para nós aquilo que desejamos. Mas há um lado reverso para isso, é uma regra ruim que não funcionará nos dois sentidos. O medo colocará em movimento a lei da atração tão bem quanto o desejo. Assim como o desejo atrai para uma pessoa as coisas que ele imagina em sua mente como a coisa desejada, assim o medo atrairá para ela a coisa retratada em sua mente como a coisa temida. A coisa que eu temia me aconteceu. E a razão é muito simples, e a aparente contradição desaparece quando examinamos o assunto. Qual é o padrão sobre o qual a lei da atração se constrói sob a força do desejo? A imagem mental, é claro. E assim é no caso do medo, a pessoa carrega consigo a imagem mental ou imagem assombrosa da coisa temida, e a lei da atração a traz para ela assim como traz a coisa desejada. Você já parou para pensar que o medo era o polo negativo do desejo? As mesmas leis funcionam em ambos os casos. Portanto, evite o pensamento de medo como faria com a corrente venenosa que você sabe que faria seu sangue ficar preto e espesso, e sua respiração difícil e difícil. É uma coisa vil, e você não deve se contentar até que tenha expelido isso de seu sistema mental. Você pode se livrar dele pelo desejo e vontade, juntamente com a manutenção da imagem mental do destemor. Impulsione-o cultivando seu oposto. Mude sua polaridade. Eleve suas vibrações mentais. Alguém disse: não há diabo além do medo, então envie esse diabo de volta ao lugar onde ele pertence, pois se você o acolher com hospitalidade, ele irá para o lugar onde ele pertence. Pois se você o acolher com hospitalidade, ele fará seu céu um inferno para que ele se sinta em casa. Use o Big Stick mental nele. Magnetismo pessoal. Ouvimos muito sobre magnetismo pessoal nos dias de hoje. É uma qualidade peculiar do ser mental do indivíduo que serve para levar outras pessoas a um humor ou estado de espírito simpático ao da pessoa magnética.
Alguns homens têm essa qualidade desenvolvida de forma admirável e são capazes de produzir um acordo harmonioso por parte de outras pessoas em pouco tempo, enquanto outros são quase inteiramente deficientes a esse respeito e sua própria presença tende a despertar antagonismo nas pessoas. Mentes dos outros. A maioria das pessoas aceita a ideia do magnetismo pessoal sem questionar, mas poucos concordarão com qualquer teoria que tente explicá-lo. Aqueles que estudaram o assunto cuidadosamente sabem que a coisa toda depende dos estados mentais do indivíduo e de sua habilidade de fazer com que outros peguem suas vibrações mentais. Essa pega é causada pelo que é conhecido como indução mental. A indução, você sabe, é aquela propriedade ou qualidade, ou processo pelo qual um corpo com polaridade elétrica ou magnética produz em outro sem contato direto. E a indução mental é uma manifestação de fenômenos semelhantes no plano mental. Os estados mentais das pessoas são captantes ou contagiosos, e se alguém infundir vida e entusiasmo suficientes em seus estados mentais, eles afetarão as mentes das pessoas com quem entram em contato. Nós explicamos este assunto em detalhes no pequeno livro desta série intitulado Influência Mental. Em outra lição deste livro, falamos sobre o entusiasmo, e quando você pensar em magnetismo pessoal, será bom que você leia também o que dissemos sobre o entusiasmo. O entusiasmo dá seriedade à pessoa, e não há estado mental tão eficaz quanto a seriedade. A seriedade se faz sentir fortemente, e muitas vezes fará com que uma pessoa lhe dê atenção apesar de si mesma. Walter de Moode, um escritor bem conhecido no assunto de salesmanship, diz, com sinceridade, ver-se-á que todos os homens possuidores de magnetismo pessoal são muito sérios. Sua intensa seriedade é magnética. E quase todo estudante de sujeito notou esse fato. Mas a seriedade deve ser mais do que uma crença firme, confiante e honesta na coisa que está sendo apresentada à atenção da outra pessoa. Deve ser uma seriedade viva e contagiante, que pode ser melhor descrita como entusiasmo, seriedade entusiástica, esse é o termo. Esta seriedade entusiástica tem muita emoção nela, ela apela para a seriedade entusiástica tem muita emoção nela, ela apela para o lado emocional da natureza humana, ao invés do lado pensamento, raciocínio. E, no entanto, um argumento baseado na razão e conduzido em princípios lógicos pode ser apresentado com seriedade entusiástica com efeito muito maior do que se o apelo à razão for conduzido de maneira fria e sem emoção. A pessoa média é tão constituída mentalmente que se descongela sob uma manifestação de sentimento vivo e entusiasmado, sob o termo de magnetismo pessoal. O lado sentir da mentalidade é tão importante quanto o lado pensar e é muito mais comum e universal, pois a maioria das pessoas realmente pensa muito pouco, enquanto todos sentem. Do século passado disse, todos nós emitimos uma esfera, aura ou auréola, impregnada com a própria essência de nós mesmos, o sensitivo sabe disso, assim como nossos cães e outros animais de estimação, assim como um leão ou tigre faminto, sim, mesmo moscas, cobras e insetos, como sabemos à nossa custa. Alguns de nós são magnéticos, outros não. Alguns de nós são calorosos, atraentes, inspiradores de amor e fazem amizades, enquanto outros são frios, intelectuais, pensativos, racionais, mas não se um homem instruído deste último tipo dirigir-se a um auditório, ele logo se cansará de seu discurso intelectual e manifestará sintomas de sonolência. Ele fala para eles, mas não para eles, ele os faz pensar, não sentir, o que é mais cansativo para a maioria das pessoas, e poucos oradores que tentam meramente fazer as pessoas pensam, elas querem ser levadas a sentir. As pessoas pagarão generosamente para serem levadas a sentir ou rir, enquanto elas relutarão em receber um centavo por instrução ou conversa que as faça pensar. Oposto a um homem instruído do tipo mencionado acima, que haja um homem semi-educado, mas muito amoroso, maduro e maduro, com apenas 9/10 da lógica e erudição do primeiro homem, mas tal homem carrega consigo sua multidão com perfeita facilidade, e todos estão bem acordados, entesourando cada coisa boa que sai de seus lábios. As razões são palpáveis e claras. É coração contra cabeça, alma contra a lógica, e é obrigado a ganhar todas as vezes. Se você observar o homem e a mulher que são considerados os mais magnéticos, descobrirá que quase invariavelmente são pessoas que têm o que é chamado de alma, isto é, manifestam e induzem sentimento ou emoção. Eles manifestam traços de caráter e natureza semelhantes aos manifestados por atores e atrizes. Eles jogam fora uma parte de si mesmos, o que parece afetar aqueles que entram em contato com eles. Observe um ator não magnético, e você verá que, embora ele possa ser perfeito em sua parte, e possa ter adquirido os maneirismos, gestos e outras partes técnicas apropriadas de sua arte, ainda falta-lhe certo algo, e que algo pode ser visto como a capacidade de comunicar sentimento. Agora, aqueles que estão no segredo sabem muito bem que muitos dos atores de sucesso, que parecem queimar de paixão,
sentimento e emoção no palco, realmente sentem pouco dessas qualidades enquanto atuam, são como fonógrafos, emitindo sons que foram registrados neles. Mas se você investigar ainda mais, verá que ao estudar suas partes e praticar o mesmo em particular, essas pessoas induziram uma emoção estimulada, como a parte pedida, e a mantiveram firmemente em suas mentes, acompanhando-a com os gestos apropriados, etc., até que ficou firmemente fixado ali, impresso nas tábuas da mentalidade como o registro de um fonógrafo é igualmente impresso na cera. Então, quando eles representaram o papel, a aparência externa dos sentimentos, com os movimentos, gestos, ênfase, etc., reproduziu-se e impressionou o público. Disse que se um ator se deixa levar pelo seu papel de modo a sentir o mesmo profundamente, o resultado não será vantajoso, pois ele é dominado pelo sentimento e o efeito é sobre ele mesmo e não sobre o público. Disse que o melhor resultado é obtido quando se experimenta e sente a emoção pela primeira vez, e depois a reproduz da maneira indicada acima, sem permitir que ela o controle. Mencionamos os fatos acima para uso daqueles que não possuem naturalmente a faculdade ou qualidade do magnetismo pessoal no grau exigido. Essas pessoas acharão vantajoso se esforçar para desenvolver o sentimento desejado de seriedade entusiástica, em particular, fixando a impressão mental por frequentes ensaios e práticas particulares, até que ela fique registrada em sua mente de hábito, para ser reproduzida em algumas ocasiões, quando necessário. Seja um bom ator, esse é o conselho nesses casos, e lembre-se disso, que a prática frequente e o ensaio privado tornam o bom ator. É muito melhor ser capaz de induzir sentimento e entusiasmo dessa maneira, em vez de faltá-lo, por um lado, ou ser um ébrio emocional por outro lado. Pode-se ser racionalmente e entusiasticamente sério, sem estar cheio de jornada lamacenta ou sentimentalismo sentimental. Pensamos que o estudante cuidadoso verá exatamente o que se quer dizer aqui e não nos interpretará mal, e lembre-se de que, por meio dessa atuação repetida, a qualidade desejada muitas vezes se tornará real e natural. Personalidade atraente. Explicamos em nossa lição sobre individualidade que o que é conhecido como personalidade não era o verdadeiro eu do indivíduo, mas que, em vez disso, formava a parte eu de si mesmo, a aparência externa do indivíduo. Como já lhes dissemos, a palavra personalidade realmente significa o aspecto de máscara do indivíduo, a aparência externa do papel no grande drama da vida que ele está representando. E assim como o ator pode mudar sua máscara e traje, o indivíduo pode mudar, alterar e substituir sua personalidade por outras características que considere desejáveis. Mas, no entanto, embora a personalidade não seja o verdadeiro eu, ela desempenha um papel importante no drama da vida, particularmente porque o público presta mais atenção à personalidade, como regra, do que ao verdadeiro indivíduo por trás da máscara. E, portanto, é apropriado que cada indivíduo cultive e adquira uma personalidade que se mostre atraente para seu público e o torne aceitável para eles. Não estamos pregando o engano, consideramos a individualidade como o eu real, e acreditamos que a pessoa deve se elevar ao seu melhor e mais alto de acordo com as leis do desenvolvimento individual, mas, no entanto, contanto que a pessoa deva usar uma personalidade com ele ao longo da vida, acreditamos que não é apenas para sua vantagem, mas também é seu dever tornar essa personalidade tão agradável e atraente quanto possível. Você sabe que não importa quão bom, inteligente e nobre um homem possa ser, se ele usa a máscara de uma personalidade pouco atraente e desagradável, ele é colocado em desvantagem e afasta as pessoas que ele poderia beneficiar e que ficariam felizes em amá-lo se eles pudessem ver por trás de sua máscara pouco atraente. Nem estamos falando da aparência física pessoal quando falamos de máscaras atraentes e pouco atraentes. Embora a aparência física de uma pessoa seja boa em alguns casos, há um charme de personalidade que transcende em muito essa aparência fugaz. Há muitas pessoas com belos rostos e formas cuja personalidade está longe de ser encantadora, e que repelem em vez de atrair. E há outros cujos rostos são caseiros e cujas formas estão longe de ser bem feitas, mas que têm, no entanto, aquele caminho vitorioso que atrai os outros para eles. Há pessoas que sempre gostamos de ver, e cujo charme de maneiras nos faz esquecer que não são bonitas, de fato, até seus rostos caseiros parecem se transfigurar quando estamos em sua presença. Isso é o que queremos dizer com personalidade, da mesma forma que estamos usando agora. Tem uma relação muito próxima com o magnetismo pessoal, do qual falamos em nossa relação muito próxima com o magnetismo pessoal, do qual falamos em nossa lição anterior. Uma das primeiras coisas que devem ser cultivadas por aqueles que desejam desenvolver o encanto da personalidade é uma atmosfera mental de alegria. Não há nada tão revigorante quanto a presença de uma pessoa alegre, nada tão desanimador quanto um daqueles cobertores molhados humanos que arrepiam todos e tudo com quem entram em contato. Pense em seus conhecidos e você descobrirá que naturalmente os colocará em duas classes, os alegres e os sombrios.
Sunny Jin é sempre preferido a Gloomy Goose, aquele que você receberá e o outro de onde você voará. Os japoneses entendem essa lei da personalidade, e uma das primeiras coisas que eles ensinam aos filhos é preservar um exterior alegre e ensolarado, não importa se seus corações estejam partidos. Com eles, é considerado uma das ofensas mais flagrantes contra a boa forma levar suas mágoas, tristezas e dores à presença dos outros. Eles reservam esse lado de sua vida para a privacidade de seu próprio quarto, para o mundo exterior eles apresentam sempre um sorriso feliz e ensolarado. E nisso eles são sábios, por uma série de razões: 1. Para que possam induzir um estado de espírito mais animado e positivo em si mesmos; 2. Que eles possam atrair pessoas e coisas alegres para eles pela lei da atração; e 3. Que eles possam apresentar uma personalidade atraente para os outros, assim, serem bem-vindos e associados e participantes agradáveis no trabalho da vida. Há pouca acolhida ou ajuda para a tribo Gloomy Goose na vida cotidiana dos negócios, eles são evitados como uma pestilência, todo mundo tem problemas o suficiente sem os de outras pessoas adicionados a eles. Lembre-se das velhas frases: ria e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho. Pois esta velha e triste terra precisa de alegria, e já tem problemas suficientes. Então cultive o sorriso que não vai sair. É um bem valioso da personalidade. Não o sorriso bobo e idiota, mas o sorriso que significa alguma coisa, a coisa real. E esse sorriso vem de dentro, e é mais profundo que a pele. Se você deseja um padrão verbal sobre o qual modelar o estado mental que produzirá essa aparência externa da personalidade, aqui está: brilhante, alegre e feliz. Memorize-o e visualize-o, para que você possa vê-lo diante de você como um sinal elétrico iluminado, brilhante, alegre e feliz. Então tente materializar a ideia em realidade dentro de sua mente. Pense nisso, exerça, e isso se tornará real para você. Então você terá que pensar, agir, e isso se tornará real para você. Então você terá algo que vale a pena na forma de personalidade. Isso pode parecer simples e infantil para você, mas se você trabalhar com isso na realidade, valerá milhares de dólares para você, não importa em que estilo de vida você esteja. Se você tem verdadeiro respeito por si mesmo, isso se manifestará em seu comportamento e aparência externa. Se você não tem, é melhor começar e cultivar a aparência de autorrespeito, e então lembre-se de que você é um homem ou uma mulher, conforme o caso, e não um pobre verme rastejante no pó de um tapete de porta humano. Encare o mundo com firmeza e sem medo, mantendo os olhos bem à frente. Segure sua cabeça. Não há nada como uma espinha dorsal rígida e uma cabeça erguida para conhecer o mundo. O homem com a cabeça inclinada parece se desculpar por viver e estar na Terra, e o mundo está apto a aceitar isso por sua própria avaliação. Uma cabeça ereta permite passar pelos dragões na porta do sucesso. Um escritor dá o seguinte bom conselho sobre este assunto: segure os lóbulos das orelhas diretamente sobre os ombros, de modo que um fio de prumo pendurado nas orelhas descreva a linha do seu corpo. Certifique-se também de não levar a cabeça para a direita ou esquerda, mas vertical. Muitos homens cometem o erro, especialmente enquanto esperam que um cliente termine algum negócio importante, de inclinar a cabeça para a direita ou para a esquerda. Isso indica fraqueza. Um estudo com homens revela o fato de que os homens fortes nunca inclinem a cabeça. Suas cabeças ficam perfeitamente retas em pescoços fortes. Seus ombros, segurados com facilidade, mas com firmeza, na posição, inspiram sua força, indicando equilíbrio. Em outras palavras, cada linha do corpo denota o pensamento do. O valor deste conselho reside não apenas no fato de que ele dá a você a aparência de autorrespeito, não é uma questão insignificante, a propósito, mas também que ele tende a cultivar um estado mental correspondente dentro de você. Pois assim como o pensamento toma forma na ação, as ações desenvolvem estados mentais, é uma regra que funciona nos dois sentidos. Portanto, pense em autorrespeito e haja com autorrespeito. Deixe o eu sou dentro de você se manifestar. Não rasteje, não se encolha, não rasteje, mas seja um ser humano real. Outra parte da personalidade que vale a pena cultivar é a arte de se interessar pelos outros. Muitas pessoas percorrem o mundo tão envolvidas em seus próprios assuntos que dão a impressão de estarem à parte e distantes dos outros com quem entram em contato. Este estado mental se manifesta na forma mais desagradável de personalidade. Essas pessoas não são apenas consideradas frias e carentes de coração e alma, mas também dão aos outros a impressão de egoísmo e dureza, e o público tende a deixar essa pessoa em paz, deixá-la em seus próprios humores egoístas e mentais. Estados. Tal nunca se torna popular, nunca se torna um bom misturador entre os homens. Interessar-se pelos outros é uma arte que recompensa bem o estudante do sucesso por cultivá-lo.
É claro que a pessoa deve sempre manter a chance principal diante de si e não permitir que seus próprios interesses sempre mantenham a chance principal diante de si e não permitir que seus próprios interesses sofram por causa de seu interesse pelos outros. Isso é óbvio, por altruísmo irracional é tão unilateral quanto o egoísmo indevido. Mas há um meio termo. Você encontrará algo de interesse em cada pessoa com quem entrar em contato, e se você apenas voltar sua atenção para esse interesse, ele se manifestará de tal maneira que a pessoa estará consciente disso, apreciará e apreciará. Fique feliz em responder, tendo interesse em você. Isso não é engano, ou tempo de serviço, ou lisonja, é a lei da compensação trabalhando no plano mental, você recebe o que dá. Se você parar e pensar por um momento, descobrirá que as pessoas cuja personalidade lhe parece mais atraente são as pessoas que parecem se interessar por sua própria personalidade. Esse interesse pelos outros se manifesta de muitas maneiras, uma das quais é fazer de você um bom ouvinte. Agora, não queremos dizer que você deve se permitir ser um depósito de lixo para toda a conversa de todas as pessoas com quem você entra em contato. Se você fizer isso, não terá tempo para mais nada. Você deve usar o bom senso e o tato ao regular o tempo que você dá aos outros, dependendo da pessoa e das circunstâncias particulares do caso. O que queremos dizer é que, enquanto você estiver ouvindo, você deve ouvir bem. Não há elogio mais sutil que uma pessoa possa fazer a outra do que ouvir bem a ela. Ouvir bem é ouvir com interesse. E isso é algo que não pode ser muito bem ensinado em um livro. Talvez a melhor maneira de expressar a ideia seja dizer: ouça como gostaria de ser ouvido. A regra de ouro pode ser aplicada a muitas coisas e ideias, com benefícios e bons resultados. O homem que ouve bem é bem visto por aqueles a quem ouve. A esse respeito, sempre nos lembramos da velha história de Carlyle, que, como todos sabem, tinha fama de ser um velho rabugento, propenso a comentários sarcásticos e tratamento brusco daqueles com quem conversava. A história conta que um dia um homem visitou Carlyle, e o homem entendeu a arte de ouvir bem. Ele mudou as conversas para que Carlyle começasse a falar sobre um assunto que lhe era caro, e então ele ficou quieto e ouviu bem. Carlyle falou uma linha reta por várias horas e ficou bastante entusiasmado com o assunto. Quando finalmente o visitante se levantou para partir, ele foi forçado a se afastar de Carlyle, que, seguindo-o até a porta, manifestou um entusiasmo incomum e bom humor, e despedindo-se dele, disse calorosamente: volte sempre, você tem uma mente maravilhosamente brilhante, e eu realmente gostei muito de sua conversa, você é um conversador delicioso. Tenha cuidado para não aborrecer as pessoas com suas experiências pessoais, é melhor esquecer o seu eu pessoal ao falar com os outros, exceto quando for o ponto certo para se envolver. As pessoas não querem ouvir o quão maravilhoso você é, elas querem dizer que pessoas maravilhosas eles são, o que é muito mais agradável para eles. Não revele seus problemas, nem recite seus muitos pontos de prazer para eles. Não revele seus problemas, nem recite seus muitos pontos de excelência. Não diga que bebê maravilhoso você tem, as outras pessoas têm seus próprios bebês para pensar. Você deve se esforçar para falar sobre coisas de interesse para outra pessoa, se ela quiser falar por conta própria. Esqueça se tem interesse na outra pessoa. Alguns dos melhores comerciantes de varejo impressionam seus vendedores com a vantagem de cultivar a atitude mental e a personalidade de que você dará ao cliente a impressão de que está do lado dele do balcão, ou seja, que está tendo um interesse pessoal em ele ser bem servido, adequado, bem tratado e satisfeito. O vendedor capaz de criar essa impressão está bem avançado no caminho para o sucesso em sua linha específica. Esta é uma coisa difícil de descrever, mas um pouco de observação, pensamento e prática ao longo das linhas estabelecidas nas lições anteriores farão muito por você nessa direção. Um escritor recente diz com sinceridade sobre esse assunto: suponha, por exemplo, que você tem um comércio ou uma profissão e deseja aumentar seus negócios. Não adianta, quando você vende bens ou serviços, tornar o assunto uma transação meramente superficial, pegando o dinheiro do cliente, dando-lhe um bom valor e deixando-o ir embora sentindo que você não tem nenhum interesse no assunto além de dar a ele um acordo justo e lucrar com isso. A menos que ele sinta que você tem um interesse pessoal nele e em suas necessidades, e que você deseja honestamente aumentar o bem-estar dele, você falhou e está perdendo terreno. Quando você conseguir fazer com que todos os clientes sintam que você está realmente tentando promover os interesses dele tão bem quanto os seus, seu negócio crescerá. Não é necessário dar prêmios, ou pesos maiores, ou valores melhores do que outros dão para conseguir isso é feito colocando vida e interesse em cada transação, por menor que seja. Este escritor expôs a ideia de forma clara, vigorosa e verdadeira, e você fará bem em seguir seu conselho e colocá-lo em prática. É uma marca de fraqueza, não de força. O homem que perde a paciência imediatamente se coloca em desvantagem. Lembre-se do velho ditado: aqueles a quem os deuses querem destruir, eles primeiro enfurecem.
Sob a influência da raiva, um homem faz todo tipo de coisas tolas das quais se arrepende depois. Ele joga o julgamento, a experiência e a cautela ao vento, e age como um louco. Na verdade, a raiva é uma espécie de loucura, uma fase de insanidade. Se você duvida disso, olhe atentamente para o rosto do primeiro homem raivoso que encontrar e veja quão irracional ele parece e age. Da questão, pois ele é um homem sensato lidando com o irracional. É a melhor política permitir que o outro cozinhe em sua própria gordura de raiva, mantendo-se frio ao mesmo tempo. É comparativamente fácil importa acalmar um homem raivoso sem ficar zangado com você, e como são necessários dois para acalmar um homem zangado sem ficar zangado com você, e como são necessários dois para brigar, o assunto logo acaba. O controle da expressão externa lhe dará o controle de seu estado mental interior. Acho que se você for capaz de controlar sua voz, mantendo-a calma, firme e baixa, você não vai se apaixonar, e mais do que isso, você vai descobrir que a voz do outro vai gradualmente descer de seus tons altos e barulhentos. No final, vocês dois estarão lançando suas vozes no mesmo tom, e você definiu essa nota-chave. Vale a pena lembrar, esse controle da voz é um segredo que vale a pena conhecer e praticar. Enquanto estamos no assunto da voz, gostaríamos de chamar sua atenção para um maior controle da voz, ou melhor, um cultivo da voz. Um homem que tem uma voz bem controlada, uniforme e agradável tem uma vantagem sobre outros que têm habilidades iguais em outras direções, mas carecem dessa qualidade. O valor de uma voz vibrante, ressonante, suave e flexível é grande. Se você tem essa voz, você é abençoado. Se lhe falta, por que começar a trabalhar e cultivá-lo? Ah, sim, você pode. Você já ouviu falar de Nathan Shepard, o conhecido orador público? Então ouça essas palavras dele, contando suas desvantagens naturais de voz, e como ele as superou e se tornou um grande orador. Ele diz: quando decidi dedicar minha mente e corpo a falar em público, meus professores e governadores me disseram que eu certamente falharia, que minha articulação era uma falha, e era, que meus órgãos da fala eram inadequadas, e que, se eu estragasse minha boquinha, ela poderia ser colocada no dedal de minha mãe, e poderia. Palavras pungentes certamente foram, e cruéis. Jamais as esquecerei, possivelmente, no entanto, eles me feriram em uma persistência que eu nunca teria conhecido se não fosse por essas palavras. De qualquer forma, essa é a filosofia do mundo self-made da humanidade. Posso não ter realizado muito, não afirmo ter realizado muito. É algo de que vivo, minha arte há 20 anos, e que afirmo ter feito apesar de todos os obstáculos e desânimos, voltando minha vontade para minha voz e órgãos vocais, cultivando meus instintos elocutórios e meu ouvido para as cadências da retórica, sabendo do que se tratava eu, minha voz e meus sentimentos, aproveitando-me ao máximo. Depois dessas palavras, qualquer coisa que possamos acrescentar sobre a possibilidade de adquirir uma boa voz pela vontade, prática e desejo seria supérfluo. Escolha o tipo de voz que você acha que melhor se adapta ao seu trabalho e depois cultive-a pela prática, determinação e desejo. Se o Sr. Shepard pudesse se tornar um famoso orador público com obstáculos como esses, então para você dizer mas eu não posso é caracterizá-lo como um fraco. Foi-nos sugerido que tenhamos algumas palavras a dizer sobre o porte ou porte físico da pessoa, como parte importante da personalidade, particularmente na fase do andar. Mas não achamos que seja necessário acrescentar particularmente na fase de caminhada. Mas não achamos que seja necessário acrescentar ao que dissemos nesta lição sobre o assunto, em conexão com o que também dissemos sobre o estado mental de auto-respeito. O principal é cultivar o estado mental de auto-respeito, e o resto virá como consequência natural. O pensamento toma forma na ação, e o homem que tem o respeito próprio embutido em sua mente certamente o carregará e rebaixará de tal maneira que dará evidência de seu estado mental em cada ação física, gesto, postura e movimento. Ele deve tê-lo dentro, assim como fora. É claro que é preciso prestar atenção ao aspecto exterior, principalmente na questão do vestuário. Deve-se cultivar limpeza e asseio, tanto do corpo quanto das roupas. Estar bem vestido não significa para mim estar vestido com ostentação. Na verdade, a pessoa que está mais bem vestida está vestida discretamente. Cultive um gosto tranquilo e refinado, expresso na qualidade e não na ostentação. E acima de tudo, seja limpo. Concluindo, deixe-nos imprimir em você repetidamente que aquilo que chamamos de personalidade é apenas a máscara externa do indivíduo interior. A máscara pode ser trocada por um esforço da vontade, auxiliado por uma discriminação inteligente. Primeiro descubra que tipo de personalidade você deve ter, e então comece a trabalhar para cultivá-la, de fato. Forme a imagem mental do que você quer ser, então pense nisso,
deseje-o ardentemente, deseje que você o tenha, então haja, repetidamente, ensaio após ensaio, até que você realmente materialize seu ideal em realidade objetiva. Faça um bom padrão ou molde mental e, em seguida, despeje seu material mental de forma constante e lenta. Do molde sairá o caráter e a personalidade que você deseja e precisa. Então polir esta personalidade recém-nascida até que ela se torne radiante com o brilho da cultura. Você pode ser o que você quer ser, se você quiser com força suficiente. O desejo é a mãe da realidade. Lembre-se mais uma vez da velha regra: desejo sério, expectativa confiante, resolução firme. Estas são as 3 coisas que levam à realização. E agora que lhe demos este pequeno segredo do sucesso, use-o, depende de você para Make Good. Nós pressionamos o botão, você deve fazer o resto. Um pós-fácil. Ao ler as páginas anteriores depois de terem sido redigidas em tipografia, ficamos impressionados com a ideia de que, apesar de nossa determinação, expressa nas primeiras páginas, de não tentar estabelecer um código ou regras ou um curso de conduta que deve ser considerado como um guia infalível para o sucesso, apesar de nossa firme determinação de não posar como professor ou pregador, conseguimos, no entanto, fazer muito no sentido de estabelecer a lei no que diz respeito à nomeação de coisas a serem feitas ou evitadas. No entanto, sentimos que os conselhos dados são bons, e que os vários exemplos citados são pensados para despertar na mente do leitor o espírito que conduz ao sucesso. E, com este pensamento, enviamos estas páginas para aqueles que podem atraí-las para si, ou que podem ser atraídos por elas, sob a lei da atração. Mas sentimos que não teremos completado nossa tarefa a menos que, mais uma vez, lembremos ao leitor que o sucesso não é obtido por um segmento cego e servil das regras ou conselhos de ninguém, mais do que de qualquer outra pessoa. Não existe um caminho real para o sucesso, nenhum processo de patentes pelo qual os mal-sucedidos sejam magicamente transformados em capitães da indústria ou magnatas de Wall Street. Não há nada mais divertido, ou lamentável, de acordo com a forma como se vê, do que a maior parte da palestra de sucesso dada ao público por professores e pregadores autonomiados. Não há ninguém que possa, em poucas páginas, indicar aos que buscam o sucesso um método infalível pelo qual todos e cada um possam alcançar o sucesso e a realização que seus corações anseiam. É uma verdade fria e dura que todo e qualquer homem deve trabalhar sua própria salvação na questão do sucesso. Regras e conselhos podem ajudar muito, e sem dúvida fazem isso, mas o indivíduo deve realizar o trabalho real, ele deve esculpir seu próprio destino, e não há poder acima ou abaixo que fará o trabalho por ele se ele se recusar a realizá-lo. O velho ditado de que Deus ajuda quem se ajuda é verdade em mais de um sentido. É verdade no sentido de que a ajuda superior parece se recusar a vir em auxílio de quem não está disposto a lutar por ele e fazer o seu melhor. Mas é verdade em outro sentido, esta ajuda vem para aquele que se empenha de coração e alma na tarefa que lhe é proposta, e que fará cada dia o melhor que sabe, com esperança em sua alma e uma expectativa confiante de coisas melhores logo à frente, na curva da estrada. O sábio é aquele que dá corajosamente o passo à sua frente, plantando o pé com firmeza e dá corajosamente o passo à sua frente, plantando o pé com firmeza e confiança sobre ele, embora não consiga ver mais à frente. Para tal, um passo após o passo é iluminado à medida que ele avança, e ele alcança seu objetivo, enquanto os que se encolhem, que temiam dar o passo óbvio porque não podiam ver além dele, ainda esperam que algo apareça. Esse negócio de espera é uma política ruim, como Garfield disse. Não espere que algo apareça, saia e transforme algo. Dê o passo diante de você com ousadia e esperança, e o próximo passo aparecerá. A coisa a fazer é o que está bem diante de você para ser feito, faça o melhor que puder, sentindo-se seguro de que, ao fazê-lo, você estará progredindo em direção às coisas melhores pelas quais seu coração anseia. Novas ideias surgem enquanto você está em ação, ao fazer as coisas vem a inspiração para fazer coisas maiores. Você sempre pode obter uma melhor partida de corrida quando estiver em ação, o que lhe dará uma vantagem sobre a melhor partida em pé imaginável. Entre em ação e movimento. Neste pequeno trabalho, nos esforçamos para chamar sua atenção para algo de muito maior importância do que um mero código de regras e conselhos gerais. Nós apontamos para vocês o fato glorioso de que dentro de cada um de vocês existe uma algo interior, que se uma vez despertado lhes daria um poder e capacidade muito maiores. E assim tentamos contar a vocês esta história do algo interior, de diferentes pontos de vista, para que vocês possam captar a ideia de várias maneiras. Acreditamos firmemente que o sucesso depende mais materialmente de um reconhecimento e manifestação deste algo interior. Pensamos que um estudo do caráter e do trabalho de todos os homens bem-sucedidos mostrará a você que diferem em características pessoais, todos manifestam essa consciência de aquele algo dentro deles que lhes dá uma garantia de poder e força interiores, do qual procede coragem e autoconfiança.
Você descobrirá que a maioria dos homens bem-sucedidos sente que há algo ajudando-os, por trás de seus esforços. Alguns chamaram essa coisa pelo nome de sorte ou destino, ou algum termo semelhante. Mas é tudo uma forma do mesmo reconhecimento de um poder interior que eles são ajudados de alguma forma, embora não tenham certeza da natureza do ajudante. Na verdade, a maioria deles não param para especular sobre sua natureza, eles estão muito ocupados e se contentam com o conhecimento de que ele está lá. Esse algo interior é o indivíduo, o eu em cada um deles, a fonte do poder que os homens manifestam quando o expressam. E este pequeno livro foi escrito na esperança de que para muitos possa ser o primeiro passo para o reconhecimento, desdobramento e manifestação deste poder interior. Nós urgimos sinceramente que você cultive esta consciência eu sou, para que você possa perceber o poder dentro de você. E então virá naturalmente a você a consciência correlacionada que se expressa na afirmação eu posso e eu quero, uma das maiores afirmações de poder que o homem pode fazer. Isto e eu quero, uma das maiores afirmações de poder que o homem pode fazer. Essa consciência eu posso e eu quero é a expressão do algo interior, que confiamos que você perceberá e manifestará. Sentimos isso por trás de tudo o conselho que podemos lhe dar, esta coisa é o fator principal no segredo do sucesso. Chegamos ao final. Parabéns, você acabou de ler O Segredo do Sucesso. Se inscreva no nosso canal para mais conteúdos em audiolivro, espero que esse material tenha te ajudado, se ajudou comente abaixo. Até breve.